por que a pessoa pode perder seu green card ou seu visto. Um caso bem interessante, o mais interessante de todos, eu tinha uma cliente que é bem conhecida em Brasília, na noite de Brasília, que era do Job. O que é o Job? Uma prostituta de luxo. Não vou falar o nome porque em Brasília todos a conhecem, principalmente os senadores e ministros. Ela vinha aqui para os Estados Unidos de tempos em tempos trabalhar, né? Ela vinha com a agenda cheia, saía daqui com algumas centenas de milhares de dólares e ficava aqui 3, 4 meses trabalhando. E Isso é legal aqui? Não, isso é crime federal e dá cadeia pesada. E a gente sempre falava para ela, dentro do escritório, para com isso. Você tem histórico. E ela, de dia, era uma profissional boa, sabe? No que fazia e tudo. Ela em tese, eu falo porque eu não sou advogado de imigração do escritório, em tese, ela tinha currículo para um visto imigratório, para um green card. Então, a advogada do escritório que eu trabalhava já tinha conversado com ela e falado, olha, você consegue um green card que você tem. Para de fazer o que você está fazendo, que cedo ou tarde vai dar problema. E deu. Ideias afiadas, sem filtro, sem véu no André Talks. Eu miro no céu, tecnologia. A verdade e poder, se é pra falar, eu faço acontecer. Eu falo alto contra o sistema opressor. Liberdade, aqui não tem censurador. Pode vir comigo, busca clareza e ação. No André Talks é mente e coração. No episódio de hoje, nós vamos estar com Rafael Ribeiro, que é advogado no Brasil e imigrou para os Estados Unidos há alguns anos. Ele vai contar a história. E hoje ele trabalha como Business Developer. Eita, que meu inglês agora. Developer. Pois é. E hoje a conversa vai ser assim, vai ser um papo bem interessante. Por quê? Porque nós vamos abordar aqui alguns assuntos que às vezes as pessoas não falam sobre imigração. Às vezes falam somente a parte boa, né? A gente tem aqui, grana em dólar. Essa é a parte boa. Você ganhar em dólar, né? Fazer sua riqueza, seu patrimônio em dólar. Essa é a parte boa. Mas tem a parte ruim também. Acho que o Rafael não concorda muito com as partes ruins, mas tem a parte ruim também. A gente vai falar hoje, tá? Então, Rafa, se apresente aí para o nosso público. Quem é você? E se formou quando? Está aqui há quanto tempo? Enfim, se apresente aí para o nosso público e seja bem-vindo. Maravilhoso, meu irmão. Te agradeço demais o convite, né? Quem sou eu? Não sou apenas um rapaz latino-americano, né? Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou advogado no Brasil desde 2012, formado em 2010, era servidor público antes, já contando um pouquinho da minha Então você estava mamando no Estado. Mamei nas tetas do Estado já um pouquinho. Não, mas deixou de mamar, eu doei muito mais ao Estado do que o Estado. Então você foi otário, né? Eu fui um otário. Literalmente. Depois eu ainda fiz magistratura para ser mais otário ainda. Aí eu larguei quando eu percebi que eu não queria ser otário demais. Mas moro aqui em Orlando há 2 anos, né? Já imigrei com o Green Card, fiz um processo migratório do Brasil, em nome da minha esposa, que é médica. E trabalho há 4 anos em escritório de advocacia de imigração. Trabalho full time. Não sou advogado. E é bom fazer esse disclaimer sempre no início. Não sou advogado de imigração ainda. Estou revalidando meu diploma agora. Vou fazer a prova da Ordem dos Advogados. Mas... famoso bar aqui, né? Famoso bar. E você vai fazer por onde? Porque pela Flórida você não consegue fazer, né? Você vai ter que fazer, acho que por Washington. Para fazer o bar da Flórida, a gente precisa fazer o JD aqui, que é como se fosse a faculdade de novo, né? Tem que fazer o doutorado. É Juris Doctor o nome, né? Doutorado de novo. E fazer o bar da Flórida. Então, como eu não tenho nem o inglês e nem o tempo disponível, porque é full time, você tem aula de manhã, de tarde e à noite reservado para estudar, eu não tenho condições de fazer o bar da Flórida. Então, eu vou fazer muito provavelmente de Washington, D.C. e talvez o de Missouri, que aceitam um LLM, né, um mestrado online. Então, sim, é o que inclusive minha filha está fazendo agora lá em São Paulo, para quando vier para cá fazer... já ir direto. Mas assim, curto, né? Cabe mais curto. Exato. Mas assim, Rafa, o cara às vezes tem um sonho de vir para a América e ele sonha em vir para a América e depois ele vem aqui às vezes quebra a cara. Então, quando eu falo assim em América, para não se tornar um pesadelo, o sonho virar um pesadelo, você tem que vir com programação, né? E é o que você fez. Você saiu de lá do Brasil, veio para cá já com o Green Card, já se programou e veio para cá de forma legal, que é diferente das pessoas que estão
às vezes chegam aqui de forma ilegal. Cada um tem os seus motivos e a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas, enfim, se a pessoa pode fazer um planejamento, eu acho que é a melhor forma de não tornar o sonho um pesadelo, né? E apesar de você hoje estar aqui já revalidando seu diploma, mas você já tem o seu green card, você já trabalha de forma legal em um escritório que faz essas imigrações. E como é que deu esse estalo de você fazer o processo do green card? Por que você quis vir para os Estados Unidos? Qual foi o motivo principal? Eu sei que acho que tem vários, mas qual foi o motivo principal? Vamos lá. A minha história com os Estados Unidos começa em 2008, né? Então, eu vim fazer um intercâmbio, aquele intercâmbio curto, de uma temporada aqui, para aprender inglês, trabalhar, enfim, no intervalo da faculdade. Saí do Brasil em novembro de 2008 e voltei para o Brasil no final de fevereiro, início de março de 2009. Né? Vim fazer aquele intercâmbio de trabalho, work experience, que o pessoal fala. Pode xingar? Pode, né? Pode, sim. Você trabalhou em que porra, bicho? Não, porque Não, porque eu já tô imaginando, né? Não, porque quando a gente tava aqui... Prostituição aqui é crime, viu? Não, quando a gente tava aqui, é impressionante, né? Eu vim no ano da crise do Lehman Brothers, né? 2008, a quebra do Lehman Brothers, que quebrou os Estados Unidos, quebrou o mundo inteiro. E quando a gente chegou Menos aqui, quem tem Bitcoin, mas vamos lá. Menos quem tem Bitcoin, é verdade. Nem tinha Bitcoin em 2008 ainda. 2009, né? Aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou, are you hiring for a season? Tá contratando? Não. Eu falei, cara, fudeu. Então não é mais work experience, é fuck experience. Que a gente sabe, tomou mesmo. Aí foi aquela coisa bem triste, assim. Porque a gente viu, foi triste e feliz ao mesmo tempo, tá, André? Por quê? Porque eu percebi ali que aquela falácia, olha, o americano não faz jardinagem, o americano não vai limpar uma privada. Cara, eu vi o outro lado da moeda. Eu vi o americano fazendo. Eu vi o americano sendo front desk de um hotel 3 estrelas. Sabe? Eu morei Apertou a coisa todo mundo, né? Não tem jeito. Eu conto uma história que eu tava num hotel onde minha prima trabalhava e o pai saiu de Manhattan, de jatinho, levou o filho pro hotel, chegou no front desk, eu vi essa cena, chegou no front desk e falou assim, chamou o general manager, né, o gerente geral, falou assim, traz o gerente geral aqui que eu quero apresentar o meu filho. Tudo bom? Esse aqui é meu filho fulano, ele está começando agora na universidade, eu quero que ele seja funcionário seu aqui por essa temporada, para ele aprender o preço do dinheiro, o valor do dinheiro. O cara olhou e falou assim, sim senhor fulano. Conhecia o cara pelo nome, deu um emprego pro menino. Na hora que o pai virou as costas, ele voltou e falou, me dá sua carteira aqui. Tirou todos os cartões de crédito, botou no bolso e foi embora. Mas pai, você vai aprender o valor do dinheiro, você vai viver os 4, 5 meses aqui com o seu dinheiro, com o dinheiro que você ganhar, sem um dólar meu. Eles fazem, o americano faz. Faz. Hoje eu tava falando exatamente isso no carro com minha esposa. A gente tava vindo do almoço, ela falando, olha, a gente tem que apertar os nossos filhos, porque eles precisam entender o valor de... Justamente isso, o valor do dinheiro. Né? Então, vamos apertar. Eu vinha no carro hoje exatamente falando sobre isso. A gente saiu do almoço e falando sobre isso. Eu ia lá no carro, porque, às vezes, se você cresce, né? E aí tem a questão das gerações. Eu sou de 77, então minha geração é uma. A geração, por exemplo, das minhas filhas é outra ali do ano 2001, mas a dos meus filhos mais novos é a partir ali de 2009, 2010. Então, é outra geração. Essa geração de 2009, 2010 já nasceu com celular, já nasceu com iPad, computador, né? com iPad, já nasceu com tudo. Então, às vezes não tem nem paciência de assistir um comercial entre um filme e outro, entre alguma coisa, é tudo imediatista, né? O famoso TDAH, todo mundo hoje tem TDAH, né? Então, ter ali, aprender a ter paciência, aprender a dar valor ao dinheiro, isso é fundamental, né? Eu acho que é por onde começa. E a atitude lá do cara no hotel foi bem interessante. A minha história nos Estados Unidos começa assim. Então, a gente tem um problema, né, André? Quando a gente vem de um país um país subdesenvolvido, whatever, um país que eu costumo chamar de terceiro mundo, porque dá para dividir os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Quando a gente tiver um Chile, por exemplo, a gente não acredita que o Chile é terceiro mundo.
nem que o Chile é os Estados Unidos. Ah. Então, Você que está assistindo, você já pensou em sair do Brasil? E se você já pensou em sair do Brasil, você pensou em ir para qual país? Comenta aí, deixa um comentário que eu quero saber para que país você se interessou de ir. Hoje a gente vai falar aqui sobre os Estados Unidos, mas já falei sobre o Paraguai também. Tem um outro episódio que a gente fala sobre o Paraguai. Aí vão ter outros episódios falando de outros lugares aí. Mas hoje a gente está falando de Estados Unidos, né? Você já pensou em ir para os Estados Unidos? Já pensou em ganhar em dólar? Comenta. Rafa, o que mais atrasa ou impede um brasileiro de legalizar a vida nos Estados Unidos? Falta de planejamento. Totalmente. E volto naquilo que você me perguntou antes. Se você faz um planejamento bem feito, não tem como dar errado. Por quê? Muitas vezes eu recebo clientes no escritório no dia a dia que ainda não tem perfil para imigrar. O cara não tem um bacharelado em mais de 5 anos de atuação, não tem um técnico em mais de 10 anos, não tem perfil para fazer um mestrado ou um doutorado aqui para entrar como estudante, não tem dinheiro para ser um investidor. O cara fica, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou de turista e vou ajustar? Vou fazer um asilo fake, um asilo frívolo, que a gente chama? Não é o caminho. Então, essa pessoa, ela pode fazer um planejamento de longo prazo. Então, eu recebi até ontem uma menina que me segue falando, Rafa, meu filho vai começar a faculdade agora. O que você orienta o meu filho a fazer para daqui a uns anos ele fazer um processo migratório? Ótimo, já está pensando no futuro. Eu acho que é um planejamento. É um planejamento de longo prazo. Um planejamento para daqui a 10 anos. Então, cara, por que seu filho gosta de TI? Cara, faz TI, porque é a área de interesse nacional 01. Isso é informação pública, né? Tá no site até da imigração. Área de interesse nacional 01. E aí vem IA, vem banco de dados, né? Vem telecomunicação, que foi o processo que eu fiz. Exatamente. Que é uma área que, palavras da imigração, palavras do USCIS, é a melhor área para você aplicar um processo migratório. É TI e engenharia. Os Estados Unidos, ele quer o melhor. Então, se você é o melhor na sua área, ele quer o melhor. Às vezes, você pode até vir em outra área. Como essa área é prioritária, vai ter ali, vamos dizer assim, mais peso nas escolhas. Mas nos Estados Unidos, que é o melhor, seja, se você é um palhaço no Brasil e quer vir para cá, fazer seu show, é uma área artística. Os Estados Unidos quer o melhor palhaço. Se você é o melhor carpinteiro, os Estados Unidos quer o melhor carpinteiro. Você tem que cumprir todos os requisitos e todo o processo legal. Mas os Estados Unidos, ele quer sempre o melhor, né? Não é simplesmente chegar, né? É aquilo que você falou, ele quer o melhor de todas as áreas. É o que a gente chama na imigração de brain drain, né? É a drenagem de cérebro. Então, o cara é o melhor palhaço? Amigo, ele pode ser um EB1. Se ele tem premiação, se ele tem associação dos palhaços, se ele tem muita matéria na mídia, às vezes ele pode ser um EB1, ele tem um salário muito acima da média, tudo, ele pode ser um EB1. EB1 é o topo da pirâmide, é o melhor dos vistos. Então, assim, quando as pessoas, principalmente os vendedores de visto, falam tem lugar para todo mundo, eles não estão de todo errado. Só que a forma como você vem, ela diz muita coisa. Eu vou chegar aí eu mudo para estudante, depois eu mudo para um outro tipo de trabalho, alguém vai assinar um green card para mim. Não, amigo, não vai funciona ser dessa assim. forma. Você vai se ferrar e vai levar sua vida pro buraco, junto com sua família. Eu tenho exemplos, André. São mais de 7 mil pessoas atendidas em 4 anos. Mais de 7 mil famílias. Você começou a atender, então, o pessoal desde lá do Brasil? Desde o Brasil, desde maio de 2021. Olha só que... Então você se planejou bastante. Começou ali a trabalhar bem antes do teu processo estar, né? E você está aqui dentro. E começou já a ganhar em dólar desde o Brasil. Não? Esse é o grande pulo do gato da minha história, né? Quando eu estava no Brasil, eu era advogado. Sempre fui advogado. Advoguei para o partido do Bolsonaro, advoguei para alguns partidos políticos, inclusive de esquerda, por incrível que pareça. Logo eu. Não, fui consultor. Olha, eu digo o seguinte, você ganhar seu dinheiro, ele sendo lícito e honesto, dinheiro não tem raça, cor, religião, partido político, o dinheiro não tem nada. Agora, se fazer algo que por exemplo, que vai contra os seus princípios e contra a moral e contra a ética, aí não dá certo. Não é defensável. Entendeu? Não é defensável. Nunca fiz. Mas, o que eu fazia era dentro das normas eleitorais. Exatamente. Então, isso aí não tem, para mim, não tem desonra nenhuma. Continue mamando. Se você puder mamar, você tá aí no Brasil, puder mamar, continue mamando, pô. Não tem. Não tem essa. Não, aí eu advoguei esse tempo todo. E quando nós fechamos o processo migratório com a empresa, eu pedi emprego pro dono da empresa e pra advogada. Falei, olha, foi no meio da pandemia, meu escritório quebrou, óbvio. Primeiro profissional que é demitido numa pandemia é o advogado, né? Pra que você quer advogado? A justiça tá parada, tá tudo parado. Meus clientes pararam de me pagar. Falei, putz, ferrou. E quebrei.
E minha esposa com um burnout severo, trabalhando mais de 120 horas por semana, né, no hospital, coordenadora das 2 maiores UTIs do estado e tudo. Depois de muitos anos trabalhando nessa pegada, ela falou, olha, não dá mais. Então ela passou a pandemia lá no Brasil. Passamos a pandemia no Brasil. Uau, deve ter sido... Foi punk, foi bem punk. Então assim, quando ela caiu em si, viu que ela estava com burnout, que era irreversível, ela falou, vamos embora, você sempre teve razão, aí parte da minha história. Depois de 15 anos sonhando com os Estados Unidos, sem poder falar isso em casa, porque marido de médica, ela falou, vamos embora, vamos para os Estados Unidos. Eu falei, então você vai encontrar a empresa, você vai fazer o processo, que eu não quero reclamação no futuro. Dito e feito. Ela fez tudo, ela montou o processo com a empresa e tudo. E essa empresa me empregou no Brasil ainda. Só que tinha um porém. Rafa, nós vamos te dar um emprego dentro da nossa empresa, mas você não vai poder receber porque a empresa é americana. Então, a gente pode até guardar o seu dinheiro aqui e tal, não sei o quê. Você vai ganhar um pouco em real, seus custos e tudo. Mas quando você chegar aqui, a gente já vai fechar um contrato contigo para quando você chegar aqui, você ser incorporado ao escritório, receber seu salário, enfim, bônus, aquelas coisas. Ótimo. E eu cheguei a ser gerente dessa empresa no Brasil. Cheguei a passear o Brasil inteiro, trabalhar no Brasil inteiro, dando palestras sobre... Eu era gerente de cidadanias, cidadanias europeias. E também falava de imigração nos Estados Unidos. Estudava muito, né? Trabalhava em uma média de 14 horas por dia, todos os dias, segunda a segunda. E vários casos, né? 7 mil pessoas, você deve ter pego, sei lá, de Hungaria a um piloto de foguete. Todos. Eu tenho de estudantes a bilionários com B de bola como clientes. De alguns dos maiores políticos do planeta a nail designer normal. Eu falo com todo mundo todos os dias. Então, assim, comecei lá em 2021 a trabalhar com isso. Nunca soube vender nada. Nunca vendi sabe? Eu não consigo vender um picolé na praia, eu falo pra minha mulher. Morei a vida inteira na frente da praia, não conseguia vender um picolé na praia. E comecei a desenvolver dentro da carreira. E, cara, virou minha paixão. A imigração virou minha paixão. Então, hoje em dia, é o que eu respiro, sabe? E acabou que cheguei nos Estados Unidos em janeiro de 23. Cheguei aqui, fui incorporado ao escritório. Infelizmente, não estou mais naquele escritório. Infelizmente ou felizmente, porque eu vim parar no escritório mais tradicional da Flórida, né? Escritório mais antigo atualmente, né? Atuando com imigração. Nosso escritório não é desses que surgiram agora com o EB2, com esse boom aí de imigração. Tem muita gente, tem muito escritório de brasileiros aqui que, na verdade, funciona como quase um tigrinho, né? E vende a ilusão pro cara e tal, e o cara tem que pagar eles lá, e se o processo der certo ou não, ele coloca o processo de qualquer jeito e funciona. Exatamente. E tá funcionando assim. E muita gente com o sonho aí detonado, destruído, virando pesadelo, né? Mas, enfim, tem muita gente que fala sobre casamento. Casamento por green card, Rafa, ainda funciona? Cara, é um tema bem polêmico, né? Tem gente que vem aqui pra casar com um homossexual, né? Um homem com homem, mulher com mulher, e diz, eu vou tirar minha porra, não quero nem saber. Você sabe que tem uma lenda urbana, mais no Nordeste dos Estados Unidos, Nova York, Massachusetts, lá pra Massachusetts tem brasileiro pra caramba, né? Que se você fizer um casamento homossexual, a imigração não pode questionar o casamento porque eles falam que pode ser homofobia e tal. Isso é uma lenda urbana, eu não tenho certeza disso, porque eu nunca tive um cliente nessa situação de casamento homossexual, casamento comprado, né? Nunca tive. Uhum. Casamento real, eu já tive, de cliente, obviamente. Mas deu certo, mas deu super certo. Assim, mas funciona, casamento pro green card ainda funciona? Funciona. O casamento... De repente você entra ali naquele site de namoro, como é que é o nome mesmo? Tinder. Aí, ó, ele sabe de cor, viu? Tinder. Eu sei, cara, você sabe que eu fiz uma reunião essa semana com uma cliente que conheceu, ela mora, eu não posso falar onde, num país da Ásia, ela é brasileira, mora num país da Ásia e o namorado dela, americano, ela casou com ele conheceu ele em 2019, começaram a namorar, casaram em 22 e até hoje ela não pegou o green card. Por algo que você vai me perguntar depois, eu vou explicar. Não, já derrame logo. Por conta de venda de imóveis e tal em outros países. Aí ela me fez a pergunta tá até aqui, eu tenho que responder ela amanhã. Ela me fez a pergunta, negócio de taxação e tudo mais. Sim. E eu não respondi ainda, mas a resposta é triste pro lado dela, né? Ela tem que fazer isso logo, né? Senão... então assim, criar um trust e tal, enfim. Mas sendo casado com um americano, a gente costuma falar dentro do escritório que o casamento é a única forma de você ganhar um perdão de tudo que você fez aqui, em relação à imigração, lógico.
Então, pô, Mas não aqui... pode ser um casamento fake, né? Não Porque pode tem ser muita casamento gente que fake. vem pra cá pra casar com cubano, que tem green card. E os cubanos vendem aqui casamento, a gente vê aí várias histórias, pelo menos ouvem. E tem muita coisa obscura, mas funciona. De repente você se apaixonou por um americano, o americano se apaixonou por você. E vocês comecem ali um relacionamento pela internet e o Rafa tem aí a solução para o seu casamento virar um green card, viu? Agora, por que tanta gente perde tudo tentando abrir empresa na Flórida? Desconhecimento e falta de planejamento. Isso para não falar golpe. Por quê? Porque eu falo isso para todos os meus clientes, inclusive, André. Tudo que você fizer aqui nos Estados Unidos, bem feito, bem planejado e com documentação correta, vai dar certo. Eu falo isso todos os dias. O problema é que tem muito vendedor de sonho, vendedor de ilusão no Brasil hoje, vendendo que tudo que você fizer nos Estados Unidos vai dar certo anyway, de qualquer jeito. Não. Então, por exemplo, Rafa, vou comprar uma casa de vacation. Você sabe porque é um dos ramos que você atua. Vou comprar uma casa de vacation. Você vai lá comprar com um cara que é conhecido em Orlando por dar golpe nos outros, já deve estar até sabendo quem é. Sim, sei. Só pela minha expressão. Sim. Não, eu vou administrar sua casa. Cada casa que você comprar vai dar um lucro de $5.000 por mês, lucro líquido. Amigo, quando a esmola é demais, o Santos confia. Vovó falava disso. Não é possível que esses caras que estão caindo nesse golpe não tiveram avó. Então, se você vier em loco, vier em Orlando e ver como é a situação, você vai ver que aonde esse cara está vendendo a casa, a sua casa não vai ficar alugada 99% do tempo do E eu vou te dizer o seguinte, existe uma comissão aqui na Flórida de geralmente 5 a 6% na venda de uma casa. Quando a casa é de vacation, essa comissão é de 10%, pode chegar a 12%. Geralmente é 10%, tem algumas construtoras que pagam 12%. Então, você imagina o seguinte, você compra uma casa de $1 milhão, desculpa, $1 milhão, e essa casa de $1 milhão, você vai ter que gastar ali uns 300 mil de entrada, entre 250 e 300 mil de entrada, e mais a mobília. Você vai gastar mais uns 200 a 300 mil para mobiliar. Então, só de investimento aí que você vai ter que desembolsar, está falando de 600 mil. E vai ter uma casa que vale $1 milhão. Depois, quando você for vender essa casa, você vai pagar comissão na venda. E os móveis que você está vendendo, ou qualquer melhoria que você faça, ela não vai ter nenhum aproveitamento, porque aqui se vende pelo metro quadrado. Então, no Brasil, você pintou uma parede de uma cor diferente. Pega aqui, por exemplo, está aqui, tem esse cenário bonito, maravilhoso aí. Eu vou vender a casa, isso aí está valorizado. Esse aqui não vale nada. Isso aqui para o americano não vale nada. Vale o metro quadrado. O metro quadrado da região lá tá por $10. Então, por que sua casa é 11? Porque tem isso. Não, ele não quer. Ele não interessa. Então, vai ter dificuldade de vender também. Então, você tem que tirar essa grana durante ali, inicialmente 5 anos. Eu acredito que é o tempo legal para você ter uma casa que no máximo são 5 anos. E depois de 5 anos você vender com o dinheiro que você pegou, aí você comprar 2. Em vez de você ter uma, você ter 2, que aí você começa a ter um planejamento para ter lucro com a coisa. Mesmo assim, você tem que ter uma boa administradora, você tem que reduzir seus custos. E não é bem assim como a galera pinta, não. Você quer ver um negócio, André, que todo mundo acha no Brasil que dá certo aqui, da forma que você fizer vai dar certo? Carro de aluguel. O cara vai lá, compra um carro e fala assim, vou colocar meu carro para alugar aqui só com esse no carro. No Turo, existe um aplicativo aqui chamado Turo, entendeu? Turo. Depois vocês pesquisem aí que você consegue alugar carro baratinho. Só que, cara, fala aí, Rafa. Não faz sentido. Palavra de quem trabalha com isso. Eu tenho um vizinho que faz isso. Ele fala pra mim, Rafa, eu tiro aí por mês em cada carro, meu líquido, uns $300. Amigo, $300 líquido, tirando manutenção, tudo, você tira 0. Porque o carro deteriora muito. Se o cara tiver 10 carros, ele vai tirar $3 mil, ele não consegue viver. Ele tem que não consegue. E os carros vai dar tanto trabalho para ele que ele vai ter que ficar indo para lá e para cá para pegar carro, deixar carro com o cliente, revisar carro, lavar carro para entregar. Não compensa. Exatamente. E é um negócio que é vendido no Brasil como, nossa, se você comprar um carro e colocar para alugar, você vai ganhar $1.500. Já pensou ganhar $1.500 por mês para não fazer nada? Cara, quando a pessoa começa assim, desconfie.
Bota o bumbum na parede que vai entrar atrás de você. Exatamente. Porque não é fácil. E é o olho do dono que engorda o gado, não adianta. É aquilo que você falou. O cara vai lá comprar uma casa, o cara mora lá em São Paulo, nunca veio os Estados Unidos, vou comprar uma casa. Vai comprar uma casa onde? Ah, em tal lugar que é pertinho da Disney. Esses caras têm mania de falar isso, né? Pertinho da Disney. Ele compra uma casa lá do lado de Tampa, que é 1 hora da Disney. 1 hora e 20 da Disney. Não, mas era um lugar mais barato. Amigo, você não vai alugar sua casa para um cara que tá vindo pra Disney. De jeito Não nenhum. vai. Entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores. E o pior, André, eu vou contar um caso aqui. A pessoa não me autorizou. Sentei uma vez no Starbucks do lado da minha casa com um cliente que virou amigo meu, que mora aqui já, que ajustou status aqui. Ah, vou te levar um amigo meu, um industrial do Brasil, não posso falar indústria porque é conhecida. Ele vai querer fazer um EB5. EB5 é aquele visto de $1 milhão. Sim. Né? Aproximadamente $1 milhão. Vamos lá conversar com ele? Vamos lá. Sentei, tô lá tomando meu café no Starbucks. Eu sou viciado em café, né? Pra quem... Lá do Trump, ó. Caneca do Trump. Tô sentado tomando meu café, batendo papo. O cara chegou, tudo bom, tal, não sei o quê. Conversei, expliquei o visto pro cara. O cara é um industrial. O lucro líquido da empresa dele, quase 30 milhões de reais por ano. Cara que tem uma condição financeira maravilhosa. Aí, na hora que eu terminei de explicar o visto, Rafa, adorei. Vou fechar com você. Pô, beleza. Chegando em casa, mando o contratinho para você do escritório e tal. Vamos fazer reunião com a agência, né, de investimento, com o fundo, né, com o fundo de capitais e tal, para começar o seu processo de AB5. Não, calma. Antes de fechar contigo, eu vou comprar 2 casas com fulano, que é o fulano que a gente conhece bem, né, que ninguém aqui gosta dele, que está há 30 anos sem status, mas fala para os outros que é cidadão. Vou comprar 2 casas com ele porque ele me prometeu $6 mil líquido por casa por mês. Porra, na hora que ele falou isso, eu olhei pro lado, olhei pro meu amigo e falei, desculpa, velho. Você trouxe o cara errado, né? Aí, não, Rafa, peguei, levantei, estiquei a mão pra ele e falei, amigão, um abraço, eu tenho que ir embora. Não, por quê? Eu falei, bicho, 7h30 da noite, sexta-feira, minha mulher tá em casa me esperando, só pra sair, pra jantar e tal. Eu não vou ficar ouvindo essas besteiras. Você vai comprar casa com fulano? Aí ele retraiu, peraí, você conhece? Eu falei, ô amigo, só tem uma pessoa em Orlando que faz isso. $6 mil, uma casa de aluguel por mês, só se você comprar uma casa de 15 milhões em um Idemir. Aí sim você consegue $6 mil por mês líquido. Você vai comprar uma casa de 15 milhões de dólares? Não, ele me falou uma casa de vacation aí de 400, 500 mil. Porra, bicho. Eu falei pra ele, bota na ponta do lápis. Você, cara... Um cara de bota na ponta do lápis, anos, não vai dar. No máximo vai você teria aí $3 mil por mês e desses $3 mil você teria que pagar aí uns $2.600, $2.800 de prestação. Exatamente. E acabou. Você iria pegar ali $200, $300 ali e acabou. Eu expliquei tudo isso para ele. Sabe qual foi o resultado? O cara nunca mais me atendeu. E não vai atender. Sabe por que não vai atender, André? Porque, e eu falo isso todos os dias. Acho que ele gosta de ser enganado, né? Porque o QI médio do brasileiro, eu falo isso todos os dias, falo no Instagram, eu respondo as pessoas nas minhas postagens no Instagram dessa forma. O QI médio do brasileiro é 83, irmão. Eu acho que dos macacos é quanto? Chega a 100. Do chimpanzé treinado, chega a 100. Gente, isso é difícil. E olha só, se você quer fazer qualquer coisa na vida, você precisa estudar aquele tema, conhecer, antes de se meter a fazer, porque a consequência, ela é gigante, entendeu? Não é porque às vezes você não tem aquela instrução que você vai a sua justificativa é eu não conhecia. Pô, tem meios, hoje a internet facilita isso pra caramba, com leituras, com livros. Às vezes você vai ouvir picaretas aí que estão aí no YouTube falando abobrinha o tempo todo. Quando o papo é doce demais, cara, corra, porque é picaretagem. Quando a coisa é difícil, que você vê ali, olha, não, isso aqui não é fácil, mas você consegue, aí você para ouvir. Você para ouvir, vai ver se tem razão ou não, estuda, pesquisa, pega mais informações para ter uma ideia do que a coisa é. Nada é fácil, não existe almoço grátis. Vovó falava, André, que meu filho, se tiver... Aliás, hoje seria aniversário de vovó, 94 anos, se ela não tivesse falecido há 4 anos, né? A vovó faleceu 6 dias depois do aniversário de 90 anos dela. Que Deus a tenha, tá sentadinho lá do lado de Jesus. A vovó falava o seguinte, meu filho, se tiver rápido, fácil e barato, vira de costas e sai correndo que tá errado. É golpe. Nada na vida... Alguma coisa na sua vida veio fácil? Nada. Pô, tudo difícil, tudo com muita luta. Então pronto, dá pra chegar... E mesmo com planejamento, ainda tem as falhas. Lógico.
né? Porque nem tudo é Tentativa e erro. 100%, nem tudo é 100% como você planeja, né? Isso aí. Agora, beleza, olha só. Você pode perder seu visto só por isso e ninguém te avisa. Por que é que as pessoas perdem ou podem perder o visto aqui nos Estados Unidos? Qual dos vistos? Qualquer um. Lembra aí de um caso bem interessante e fala por que a pessoa pode perder seu green card ou seu visto. Um caso bem interessante, o mais interessante de todos. Isso aí. O Max, que está aqui assistindo, vai lembrar que eu contei semana passada quando a gente estava jantando. Eu tinha uma cliente que é bem conhecida em Brasília, na noite de Brasília, né, que era do job. O que é o job? Uma prostituta de luxo. O Max tá morrendo de rir. Uma prostituta de luxo. Não vou falar o nome porque em Brasília todos a conhecem, principalmente os senadores e ministros. Então, ela... Olha a cara do Max. É menina do job. Inclusive, olha só, hoje eu tô aqui ó, com a minha garrafa do Vitória. Deus me livre de não ser Vitória. E um dos patrocinadores do Vitória é a Fatal Models. Então, as meninas do job geralmente tá lá nesse site, viu? Mas vamos voltar à coisa séria agora, Mar. Falando Max, Rafael. O Max tá ali, não se controla. Então, o que aconteceu? Ela vinha aqui para os Estados Unidos de tempos em tempos trabalhar, né? Ela vinha com a agenda cheia, saía daqui com algumas centenas de milhares de dólares e ficava aqui 3, 4 meses trabalhando. E eu Isso é legal aqui? Não, isso é crime federal e dá cadeia pesada. E a gente sempre falava para ela, dentro do escritório, para com isso. Você tem histórico. E ela, de dia, era uma profissional boa, sabe, no que fazia e tudo. E ela em tese, eu falo porque eu não sou advogado de imigração do escritório, em tese, ela tinha currículo para um visto imigratório, para um green card. Então, a advogada do escritório que eu trabalhava já tinha conversado com ela, falando, olha, você consegue um green card que você tem. Para de fazer o que você está fazendo, que cedo ou tarde vai dar problema. E deu. Um belo dia ela estava chegando no aeroporto aqui, o officer olhou, mandou ela para a salinha, pegou o celular, desbloqueia aqui. A agenda dela com E aqui nomes. Você é obrigado a desbloquear o celular? Obrigado. Se for para a salinha de segurança, é obrigado. Não tem, eu quero meus direitos, um advogado. Pode até chamar um advogado, mas você tem que desbloquear o celular. Gente, por isso, olha só. Tem um curso que eu vou começar já, que é como você blindar o seu celular. Entendeu? Você ter senhas iscas para você, por exemplo, pegar e digitar uma senha, vai aparecer uma coisa. Você ter celulares dentro de celulares e tudo criptografado. Então, assim, olha, fica ligado aí que já eu vou estar fazendo isso. Inclusive, hoje, quando eu terminar aqui, eu vou já gravar como é que faz isso. Eu aproveitar o Eric que está aqui, a gente vai começar a gravar isso lá no cenário. Tem uma chamada da Dominus aí. Aqui, ó, tá vendo? A Dominus, tá vendo? Ó, a Dominus já identificou, porque a gente pediu pizza aqui há uns 2 dias atrás, identificou que eu tô aqui, já, tá vendo? Olha como nós somos vigiados. Eu até falo, se você pegar o seu celular, se a polícia pegar o seu celular hoje, o que é que ela descobre de você? Mas vamos lá. O que é que ela descobriu? O que a polícia descobriu da mocinha lá? Descobriu tudo. Achou agenda, achou nomes, números, datas, valores, achou tudo. E ela me ligou, alguns dias depois, chorando. O que eu faço agora para regularizar minha situação? Aí eu falei, me manda o documento que você assinou lá e tudo. Ela, eu fiquei 1 dia detida. Falei, tá, me manda o documento. Resultado, ela foi processada, está sendo ainda, por prostituição e tomou um life ban, tomou um banimento pela vida aqui. E eles falaram, olha, não vamos te deixar presa aqui porque você é uma cidadã estrangeira, tal, vamos te deportar. Você está oficialmente deportado e a sua pena vai ser um life ban. Ela está banida para sempre. Se ela casar com um americano? Life ban não tem como. Life ban não dá para sobrepor. Aí ela entrou em Aí, ó, contato tá com a vendo? gente. É muito bom você saber o que é permitido e proibido nos Estados Unidos. Como você pode perder seu green card. Ela tomou um life ban. Então, assim, e não tinha o que os advogados fazerem. Ela tentou falar com os nossos advogados falaram, Rafa, é life ban, a gente não tem nem como conversar, porque não tem como. É um crime federal. Talvez um perdão presidencial, né? Eu acho que ele não tenho certeza, mas eu acho que nem assim. Será que Trump não perdoaria? Ele não gosta do menino do job? Eu acho que esse cara aqui perdoaria, viu? Atlantic City e tal. Não sei. Coitado do Trump. Ai, meu Deus. Mas, enfim, né? Olha, eu até tenho uma colinha aqui. Eu vejo que pouca gente fala do visto E2, L1, EB2, NW, né? Eu queria uma explicação rapidinha aí sobre o visto E2 e sobre o L1. O visto que eu fiz foi EB2, NW.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses vistos aí, Show. Rafa. Excelente, 3 vistos maravilhosos. O E2, os 2 primeiros são vistos de entrada, né, que a gente chama. Vistos que são vistos mais rápidos, que dá para você vir rápido para os Estados Unidos. O EB2, atualmente, um prazo de 2 anos e meio a 3 anos, mas é green card direto. Foi o nosso visto também. Apesar da minha esposa ser um EB1, né? Mas você sabe que o brasileiro, o André, ele tem um problema sério com autoestima. Então, você vê pessoas no Brasil, o EB1 é o topo de da cadeia de vistos imigratórios que concedem green card. Eu converso com profissionais brasileiros, eu tenho clientes brasileiros que têm os 10 critérios do EB1. O EB1 tem 10 critérios. Que tem os 10 e fala, não, mas eu não sou isso tudo, não. Eu falo, não, mas quem tá te falando que você é isso tudo não sou eu. Não é o advogado. Né? É o seu currículo. Você tem isso. Aí eu cito os 10 critérios sem ler. Você tem isso, você tem isso. Tudo sim. Tá, então, em tese, você tem os 10 critérios. Não, mas eu não sou tão bom, não. Não, mas o nome do visto não é mais Einstein Visa, que era na época do professor Olavo. O nome do visto é EB1, é habilidades extraordinárias. Não, mas eu não sou extraordinário. Não, mas não sou eu que tô falando, é imigração. Então, aí a pessoa, é o que aconteceu lá em casa. A minha esposa tinha os 10 critérios. Danuba tinha os 10 critérios. Não, mas eu não acho que eu tenho isso tudo. Danuba, você não tem premiação, você tem premiação nacional até, internacional, em congresso internacional. Não, mas eu não quero procurar isso não. Pô, mas você não tem associação, você não é membro de associação nacional e internacional aí de pediatria, de não sei o que, não sei o que lá. Não, mas eu não quero, eu não sei onde é que tá isso não. Não, mas você tem as carteirinhas. Não, mas eu não... Então, assim, isso aconteceu também por causa do burnout. Então, só explicando os vistos. E2, L1 e EB2NW. Eu costumo falar que o E2 e o L1 são realmente vistos de entrada. O L1... Vamos falar do E2 primeiro. Vamos falar do E2 primeiro, já tô me embolando, tá vendo? O E2 é um visto de tratado comercial. Alguns países, a maior parte dos países democráticos do mundo, tem tratado comercial com os Estados Unidos e os Estados Unidos fornecem um visto de permanência para esses cidadãos, para eles virem para cá, abrirem um negócio e tocarem esse negócio. Então, por exemplo, vou comprar uma franquia de... Eu tenho um conhecido lá em West Palm Beach que tem uma franquia de sorvete, de sorveteria. Uhum. Ele comprou a franquia, investiu, fica aí numa média de 80, 100 mil dólares de investimento, investiu, 6 meses depois ele estava aqui com autorização para tocar a empresa dele e a esposa ganha autorização de trabalho amplo, para trabalhar onde quiser. Né? Ele tem que tocar aquele negócio dele. Tá? Ele é obrigado a tocar aquele negócio dele, senão ele perde o visto. Se a empresa quebrar, ele tem que sair do país em X dias. Então, esse é o visto E2. É um visto rápido, você coloca esse dinheiro... Quantos dias você está com esse visto? Uns 6 meses. Em 6 meses. Esse visto E2, a gente estava até pensando no E2 ou no L1 para chegar. Na verdade, para montar uma franquia, a gente estava pensando em montar uma franquia de telecomunicação aqui. E essa franquia, a gente poder vender para brasileiros que queiram imigrar para cá. Então, a gente pensou nisso e pensou nessas 2 possibilidades. Porque eu estou te perguntando, qual que seria o mais rápido para... Seria o L1 ou seria o E2? O L ele tem algumas particularidades. O L, por exemplo, o L é transferência de executivo entre multinacionais. Então, você tem uma empresa no Brasil com seu schedule. Geralmente seria para empresários que já têm uma empresa de telecomunicação. Exatamente. E que quer vir expandir aqui, seria através da compra da franquia. Aí a gente pensou também que poderia ser usado dessa forma. Franquia é mais o E. É mais o E. É mais o E. Por quê? Porque o L é a mesma empresa com matriz no Brasil e filial aqui ou vice-versa. Então você está transferindo o executivo. L1A, transferência de executivo, L1B, transferência de funcionários qualificados. Então você vai pegar esse funcionário da empresa do Brasil. Então, por exemplo, o L1A, que é o mais comum. Você, por exemplo, eu sou o diretor da empresa. Se a gente te retirar do organograma da empresa, retirar a sua pessoa enquanto CEO da empresa, tem alguém que vai te substituir e que não vai descer o nível de organização da sua empresa? Tem. Então, beleza. Então, em tese, você já pode vir de L para os Estados Unidos. Você pode abrir a sua empresa, ou a sua empresa já está rodando aqui, e você vir atuar na sua empresa, que é filial daquela matriz do Brasil, aqui dentro dos Estados Unidos. Esse visto sai muito rápido. Esse visto são uns 3, 4 meses para você vir tocar. Parte negativa. Se uma das duas fecha, perde o visto. Então, você tem que tocar do Brasil e tocar dos Estados Unidos e você não ganha
work permit para trabalhar fora dela, né? Autorização de trabalho. Nem esposa. O L2 também não trabalha. O L2 não trabalha. Não trabalha. Dá para trabalhar fazendo um pedido de autorização para a imigração, olha, afirmando que não tem condições de se manter e tal, se não conseguir trabalhar. Fica a critério da imigração. Mas via de regra não trabalha. Mas via de regra não trabalha. Então, o mais indicado seria o E2. O E2, a gente julga dentro do escritório, os nossos advogados falam isso todos os dias, que para a entrada, se você tiver um passaporte italiano, paraguaio, que você gosta tanto aí, argentino, colombiano, na América do Sul só o Brasil eu acho que não tem, né? O tratado, exatamente. Porque a Dilma não quis assinar, porque ela achou que era imperialismo, etc., em 2015. Chegou na mesa dela, ela fez isso. Italiano, alemão, francês, português, grego, todas essas nacionalidades dão direito ao E2. Eu teria aí alguns caminhos, né? Se eu fosse hoje para escolher. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria lá a residência paraguaia, porque com a residência paraguaia, em 3 anos você tem um passaporte. Você pode pedir um passaporte e depois aí geralmente demora mais um tempo ali até você receber o passaporte, mas eu acredito que 4 anos ali seria um prazo razoável para você receber o passaporte. E o EB2NW hoje está demorando 2 anos e meio, às vezes 3 anos para chegar. Então, assim, se você tem um planejamento a fazer de longo prazo, você pode ir pelas 2 opções, até para você ter um passaporte a mais para a teoria das bandeiras. Você ter ali um passaporte a mais sempre é interessante. Mas, se você não quiser esperar, o L1 é interessante também. Você vir com o L1. Muito. De repente, pedir a extensão para a esposa para o trabalho, que pode ser negado ou não, aí depende realmente da imigração, mas é um caminho também para o cara que quer sair rápido. Eu acho que tem gente que tem tempo de se planejar. Atualmente, André. Tem outro visto também. Não sei se você já chegou a dar uma lida no O1. O O1 é um visto de habilidade extraordinária também, né? Qual? O1. O1A. O O1A, ele está sendo muito utilizado hoje em dia, principalmente para quem está esperando o EB2. Tem muita gente que está fazendo EB2 que tem alguns critérios do EB1, só que não são critérios muito fortes. Por exemplo, tem um critério do EB1 que é publicação de artigo em revistas nacionais, internacionais, revistas de prestígio na sua área. Sim. Mas para você passar no EB1, você tem que ter muitos artigos e muitas citações daqueles artigos. Tem que ser artigos robustos. O O1 não. O O1, 2, 3 artigos são suficientes. É suficiente, né? Daqui a pouco o Lacombe vai gritar que é suficiente. O O1 é suficiente. Os critérios do EB1, eles são basicamente os mesmos critérios do O1, só que com um julgamento diferente. Entendeu? O julgamento do O1 é um pouco mais flexível. E você precisa de um sponsor. Só que o seu sponsor no O1, a partir de, se não me engano, de dezembro do ano passado, pode ser você mesmo. Então, por exemplo, eu sou um advogado, eu tenho 3 critérios do EB1, 3 critérios do O1, e eu quero prestar consultoria jurídica internacional dentro dos Estados Unidos. Como eu não tenho o bar ainda, a OAB dos Estados Unidos, eu quero prestar consultoria para as empresas americanas em lei brasileira. Eu abro uma firma aqui, com minha OAB e tudo mais, comprovo que essa firma vai me patrocinar, que eu vou trabalhar apenas para minha firma, e comprovo os outros, pelo menos 3 quesitos do O1. É um visto rápido. Em 6, 7 meses você está aqui. Lado negativo. Esposa não pode trabalhar, aí em hipótese nenhuma, com O3, né? Ganha um O3. E a sua empresa também não pode quebrar. Né? Senão você está fora. Mas é aqui dentro você pode, de repente, fazer uma mudança de status. Pode. Aí depende muito do visto. Se você for um EB1, por exemplo, aí você não precisa nem fazer o O1 nem nada. O ajuste de status está aberto para o EB1. Se for um EB2, o ajuste de status vai demorar aí uns 2 anos, 2 anos e pouquinho. Vai ter que ficar segurando com o O por 2 anos. Por 2 anos, exato. Mas já é um caminho. Paralelo, lógico, porque às vezes você quer adiantar a coisa, então você pode vir por um caminho e já planejando mudar aqui dentro, que não é ilegal. É totalmente legal. É você fazer um planejamento. Exatamente. É o que a gente está falando aqui de coisas, de ferramentas que você pode usar para acelerar o processo. Porque o processo ele não é do dia para a noite. Vou mudar para os Estados Unidos hoje e amanhã você tá aqui com sua mudança. Não funciona assim. O EB2 é exato por conta disso. E eu falo isso para os meus clientes, a maioria não entende. Tem uns até que levam, que se chateiam. O nosso EB2 demorou 1 ano e 9 meses, da contratação do escritório até a imigração efetiva. Se tivesse demorado 2 anos e meio, para mim teria sido melhor. Por quê? Porque eu teria juntado mais dinheiro, eu teria me planejado melhor,
eu teria investido mais no meu inglês, talvez eu tivesse começado até meu mestrado antes, ainda do Brasil. Então, assim, o tempo de maturação, o tempo de planejamento é muito importante. Isso que você acabou de falar, vou para os Estados Unidos, faço uma mala e vou de vez. André, sem sacanagem, eu te boto aí que 95% das vezes dá errado. São pessoas que tendem a voltar, são pessoas que tendem a ter problemas seríssimos aqui dentro, inclusive de fraude migratória e tudo mais, e acabam tomando penalidade, banimento de 5, 10 anos, ou até life ban. Então, assim, e pessoas que passam aperto. Eu conheço muita gente aqui que passou muito aperto fazendo isso. Não, eu vou e aí eu me viro e tal. O cara que está acostumado a trabalhar igual a gente, trabalhar em escritório, de terno e tudo mais, e vem para cá. Chega aqui e vai instalar peso, obra. né? Vai pra obra e não aguenta. E não aguenta. Não aguenta, porque a obra aqui é pau, né? Agora, o seguinte, o que é que a elite brasileira tá fazendo em silêncio para sair do Brasil legalizado e com grana? Me fala aí. E aí? Agora é sua parte. Não. Deite role. Você aqui é o cara que atende bilionários. Eu não tô nessa de bilionários, não. Cara, muita gente comprando criptomoeda. Muita gente trazendo dinheiro para cá através de cripto. Muita gente abrindo offshore aqui dentro. Offshore é uma forma de você... Não vou falar esconder porque não é ilegal. Olha, gente, você pagar menos impostos. Olha, vou falar uma coisa aqui. Você que pensa que nos Estados Unidos você precisa declarar a criptomoeda, você não precisa. Você não tem nem campo hoje no imposto de renda para declarar a criptomoeda. Você só declara lucro. Só lucro. Só lucro. No Brasil... O 1040, o formulário 1040. O 1040. Já no Brasil, você precisa declarar que comprou e que tem a criptomoeda. Aqui não. Aqui, você não precisa. Entendeu? Então, assim, olha só, né? Aí você pensa, usa sua mente fértil e faz o que você quiser. Mas vamos lá, Rafa, continua aí. Aí os caras estão comprando cripto e estão fazendo o quê? Qual o visto que eles vêm para cá? Via de regra, se você tem muito dinheiro, é B5. A B5 é o visto que você investe ali aproximadamente $1 milhão. É um green card, você coloca esse dinheiro a risco, entre aspas, só que esse risco é um risco calculado, né? Mais uma vez. Exatamente. Você não ganha, pelas contas que eu já fiz no EB5, você não ganha nada. Você vai receber o dinheiro ali X anos depois. Praticamente a correção que ele dá é o que você gastou com as taxas ali. Então, assim, é isso mesmo. É tipo 0 a 0, empata a coisa, né? Você vai ter aí a desvalorização da grana. Que é normal, a gente sabe que os países têm uma impressora de dinheiro que liga ali e vai cuspindo nota para aí, ó. Vai cuspindo nota o tempo inteiro e é assim que funciona. Mas, via de regra, você não perde aquela grana. E você já tem o green card ali já de pronto. Né? Um exemplo disso, André, tem gente que não acredita na B5, né? Tem gente que fala, não, eu não acredito que eu vou investir $1 milhão, o governo vai me dar um dinheiro. Não, você não vai investir $1 milhão, o governo vai te dar o dinheiro. Você vai investir esse dinheiro numa empresa para ela gerar pelo menos 10 empregos e esses 10 empregos, a contrapartida é o seu green card. Então, vou te dar um exemplo clássico. Quem já veio aqui na Flórida conhece. O Brightline, que é o trem que era para ser de alta velocidade, mas não é, que liga Miami a Orlando. Então, esse trem, 30% dele foi construído com a B5. Então, o cara pegava $1 milhão, eu acho que foi 1 milhão, pegava $1 milhão. Acho que era 800 antes, não era? Não, antes era 500 mil. Era 500. Eu tenho uns amigos que vieram para cá com 500 mil, aí depois passou 800. O Trump, no final do mandato dele, passou para 1 milhão de novo. Para 1 milhão. Então... E agora ele lançou o Golden, né? De 5 milhões. 5 milhões. Eu quero ver quem vai comprar, só magnata russo. Mas então, você pega esse dinheiro e investe num fundo, né? Esse fundo vai comprovar para a imigração que aqueles empregos foram criados. O nosso escritório pode fazer sem problema nenhum. A gente tem muito cliente de AB5. Faz o processo migratório com base na documentação que o fundo vai fornecer, que os empregos foram efetivamente criados, você vai ganhar um green card temporário de 2 anos. Depois de 2 anos, a imigração vai verificar se aqueles empregos realmente prosseguiram. Prosseguiram? Beleza, você vai ganhar um green card permanente de 5 anos, de 10 anos. Esse green card de 10 anos, depois de 5 anos, como green card holder, se aplica para a cidadania e pode virar um cidadão americano. E vira um cidadão. Aí zera a vida, né, cara? Dá para operar do Brasil usando empresa nos Estados Unidos? Abrir empresa nos Estados Unidos? E você operar do Brasil? Dá, sem problema. Sem problema nenhum. Não tem nenhum óbice. O que você não pode é trabalhar em solo americano na sua empresa. Você pode abrir empresa aqui normalmente. Mas você com o visto... Porque quando você tira um visto de turista, tem aquele B1 e vem o B2 do lado. Muita gente não sabe o que é isso, né? Que é um visto de negócios.
né? É um vício de negócio. Mas e se eu tenho uma empresa aqui, eu posso vir fazer reuniões aqui, porque isso é permitido. Eu não posso trabalhar executando, né? Assim que funciona? Explica aí. Exatamente. E é uma confusão que muito brasileiro faz. O brasileiro acha que esse B2 de negócios... É o B2 é negócio? É o B2, é. Eu nunca sei. É. O brasileiro acha que o B2 negócio é você poder vir para cá trabalhar. Não. Você pode vir para cá para fazer coisas não onerosas. Vai dar uma palestra, vai assistir uma palestra que não receba nada para isso. Vai fazer reuniões, captação, tudo de isso. Cliente, de lead, vou ali vender meu produto, vou ali vender minha empresa, vou ali comprar. Exatamente. Eu já vim aqui para negócios várias vezes, para ir lá no Vale do Silício e tal. Eu já tive várias reuniões lá. E aí eu vinha e voltava com... Você está vindo fazer o quê aqui? Eu estou vindo fazer negócio. Ah, ok. Excelente. Entendeu? Excelente. E assim, e a sinceridade no momento do officer ali também. A gente tem amigos aqui que vêm de 2 em 2 meses, ficam aqui 15 dias e tal. Se chegar na imigração e falar, tô indo ver o Mickey, amigo, uma hora vai dar problema. Não, tô indo fazer algumas reuniões na minha empresa, eu tenho uma empresa aqui, tá aqui, meu wine number, meu CNPJ daqui, né? Tô indo fazer algumas reuniões, eu tenho umas reuniões com os clientes. Excelente, passa tranquilo. A gente, desde 2017, nós começamos a ter data center. Na verdade, dentro de um data center aqui, tinha o espaço lá. E a gente vinha e voltava para montar equipamento, comprava equipamento aqui, aí entregava, a gente vinha montar os equipamentos e colocar os equipamentos em funcionamento. Então, a gente sempre vinha e voltava, vinha negócios. Então, ia lá no data center para configurar, para colocar equipamento dentro do rack e voltar e tal. Então, a gente sempre veio fazer isso aqui e fazia justamente com o visto de negócios. Sim, normal. Voltava lá pro Brasil, depois vinha lá pro Vale do Silício para reuniões dentro de Google, Facebook, dentro da A10, na Cisco, enfim, foram várias e várias reuniões e que a gente veio utilizando o visto de negócio. Eu disse, não, eu tô indo a negócio, porque quando eu vinha com a família, aí era turismo, não, tô vindo a turismo. Então, eu sempre dividi. Eu sempre dividi desde o início, né? Maravilhoso. Então, qual a estrutura mais segura para evitar ser taxado 2 vezes? Cara, essa pergunta, você sabe que essa pergunta eu recebo quase todo dia. É uma pergunta que não tem uma resposta única. É uma pergunta que depende de tudo. O que a gente sempre orienta, André, para os nossos clientes sentem com um advogado, não com um contador. Um advogado tributarista e monte a sua estrutura tributária. A gente estava até conversando isso em Washington DC em janeiro, Sim. né? Os Estados Unidos são muito justos em relação à tributação. Então, por exemplo, se você não quiser pagar imposto, e eu acho que imposto é roubo em 100% das situações, eu não quero pagar imposto. Tanto é que o nome é imposto, né? Não é voluntário. Voluntário, exatamente. Eu sou a favor de que imposto é roubo sempre. Então, por exemplo, se você quiser montar uma estrutura, eu sou um residente permanente, eu tenho a minha PJ aqui, eu quiser declarar dívidas dentro daquela PJ, dívidas minhas de trabalho, dia a dia, dentro daquela PJ, para não pagar imposto na pessoa física, eu posso fazer de forma legal. Então, eu vou pagar o mínimo de imposto possível, ou às vezes nem pagar. O cara que, por exemplo, que vem para não pagar imposto, o cara que vem... No Brasil, a gente chama de maquiar, né? Então, o cara que vem maquiar a tal da elisão fiscal, que não é crime. Sim, exatamente. Sonegação fiscal é crime, mas elisão fiscal não. Sim. Então, o cara pode montar uma estrutura de offshore, por exemplo, que ele não aparece como proprietário, né? Que o proprietário são as empresas dele e tudo, e via de regra não tem como rastrear, é irrastreável. O cara pode montar uma estrutura de offshore que tem um benefício sucessório maravilhoso, entendeu? Que você não vai precisar pagar, por exemplo, 40% de imposto de transmissão. Sucessão. De sucessão. Então, assim, existem casos e casos. Claro, Rafa, eu tenho 10 milhões de reais para investir aí, quero colocar no offshore. A gente faz. Rafa, eu tenho 100 mil reais. De repente, uma estrutura também no Paraguai, ela é importante porque não tem sucessão no Paraguai. Sim. Entendeu? Não tem imposto sobre a herança. Sim. Então, você já tem lá e faz acontecer. É importante, André. A gente volta, você vê que a gente dá volta em círculos. A gente estava falando de planejamento, tudo importante no financeiro, mais ainda que na imigração, planejamento. Por exemplo, o cara tem lá um patrimônio de 10 milhões de reais e liquida o patrimônio e vem morar aqui sem planejamento nenhum. Chega aqui e morre. Amigão, a sua família vai perder 4 milhões nessa brincadeira.
Entendeu? Então, mas se você fizer uma estrutura correta, uma estrutura decente com wills, trusts, offshore, etc., provavelmente você pode fazer uma estrutura que você não vai perder nada. Tivemos um episódio passado aí com o Wagner e ele falou muito sobre essa questão de sucessão, sobre imposto com a questão de seguro, né? Inclusive falando do Trump, da Kamala também, que tem uma policy bem interessante e através de seguro o Trump pagou aí imposto como se fosse uma manicure. Então, assiste lá esse episódio que é bem, bem interessante para você ver a estratégia de se pagar menos imposto ou quase nenhum, ou zero imposto, certo? Você tem que ter o planejamento. E se você fizer o planejamento, dá certo. Se não fizer, você vai receber, né? O Estado. E a trolha do Estado é gigante, viu? O negócio é sério, né, Max? A minha estrutura aqui é com base em seguro também. Eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro de disability, eu tenho uma cacetada de seguro. Exatamente, é a melhor forma, né? O que o governo brasileiro não quer que você saiba sobre isso? O que dá para fazer que o governo brasileiro não quer que você saiba? Não é que é o que a gente estava falando aqui, né? De tirar o dinheiro? Sim. Taxade, né? Tem um nome, né? Tem sobrenome tem nome e tem sobrenome, né? Na eleição passada, na eleição de 2016, de 18, chamava ele de Andrade lá no Nordeste, né? Lá no interior do Nordeste. É o Andrade, né? O Andrade do Nordeste é o Fernando Haddad e o Lula. É a arrecadação, né, André? Você vê que o Brasil esse mês saiu agora essas estruturas, né, de trust e tudo mais, eles sempre maqueiam isso aí, não quer que você entenda como é que funciona, né? Tanto é que a gente não tem uma educação real dentro do Brasil, entendeu? E é tudo muito, muito maquiado e o conhecimento está muito aquém das pessoas, se muda as regras constantemente. E justamente para que você, quando você começar a entender, você não entenda mais. Então, eu digo assim, olha, você tem que estudar e tirar seu recurso do Brasil, porque a gente tem que fazer o desinvestimento no Brasil. Você não pode investir num governo do jeito que está lá. É um governo que tá usando o dinheiro para escravizar as pessoas, porque é o que acontece hoje no Brasil, né? No Brasil se louva a mediocridade. O professor Olavo já falava, né? Então, quando você vê que uma pessoa que tem uma offshore no exterior, ela é taxada como criminosa no Brasil, porque no Brasil a gente aprende até na escola, né? Não, porque fulano tem uma offshore, então ele tá lavando dinheiro. Tá lavando dinheiro. Não, amigão, eu tenho uma offshore aqui. Eu nunca lavei R$1 de nada. Eu nem tenho dinheiro no offshore, porque eu não tenho real é dinheiro? Pra colocar aí. Real é dinheiro. Então, assim, é um negócio surreal, sabe, André? A gente monta uma estrutura de offshore no nosso escritório em uma semana. Você quer tirar quanto do Brasil? Eu quero tirar R$50 mil. Cara, se a nossa advogada que faz isso, que é a doutora Genilde Guerra, ela entender que a melhor estrutura para sua família é uma offshore, ela vai montar uma offshore e vai tirar seus R$50 mil do Brasil. Isso para não cair nas garras do Andrade e do Lulis, né? Para não cair nas garras dos dois. Então, assim, isso não é crime, isso não é evasão de divisas, isso não é nada. Isso é simplesmente você protegendo o seu patrimônio. Cara, e agora com Trump no poder, a imigração tá mais fácil, tá mais difícil? Ele lascou com tudo ou não? Me fala aí, na real. Trump... Na real. O que é que o Trump fez que vai melhorar ou piorar aí para quem quer imigrar agora em 2025 para os Estados Unidos? Maravilhoso, André. Isso dá uma palestra de 2 horas, né? A teoria é uma, a prática é outra de início de mandato. A teoria é o seguinte, o Trump vem falando isso desde o início de 2024. O Trump é a favor da imigração legal. Ponto. E aí você responde a segunda pergunta. Que perfil ele vai favorecer? Exatamente. Então... O Trump é a favor da imigração legal, ponto. Se você pegar o X, o antigo Twitter do Trump e do Elon Musk, do início de 24 para cá, você vai ver vários tweets falando sobre isso. Né? Várias postagens falando sobre isso. Na posse dele, ele falou sobre isso. Então, é óbvio que ele é a favor da imigração legal. Senão, ele seria contra a mulher dele e a mãe dele, né? Que são 2 imigrantes legais. Ele é contra a imigração ilegal. E a justificativa é simples. Junto com a imigração ilegal, junto com aqueles que vêm, e a gente sabe, né, André? A gente conhece muita gente aqui que, o cara entrou de turista, acabou ficando, mas é um cara que quer viver aqui dentro, que quer ajudar no desenvolvimento do país e tal. O cara que merece uma anistia, digamos assim, né? Anistia aqui dentro. A gente conhece muita gente assim. Sim. Mas junto com eles vem o vagabundo. Sim. Junto com ele vem um membro de gangue, vem o cara do PCC, vem o cara da Al-Qaeda, vem essa escória. Então, ele não tem como, num primeiro momento, filtrar quem é quem.
Qual que é a saída dele? É choque de ordem. O Biden colocou 14 milhões de imigrantes ilegais aqui dentro, entrando pela fronteira sul. O que o Trump tem que fazer? O que ele está fazendo? Choque de ordem. Infelizmente, o choque de ordem pega colateral. Até contar uma experiência. Eu tava outro dia cortando o cabelo lá no Japa. E aí tinha um cliente lá contando história e a gente fica ouvindo, ela senta na cadeira ali, fica ouvindo as coisas, né? E o cara, ele contando a história dele, que ele veio pelo México, entrou pelo México, pela fronteira, pela porta do fundo, entendeu? E passou não sei quantos dias ali com os coiotes e tal, pulou o muro e conseguiu fugir, entrou nos Estados Unidos e tá aqui, trabalhando na construção. Esse cara aí falou que tinha tido uma confusão com o americano, porque o americano não pagou ele. Ele deu porrada no americano. E aí foi Aí veio a polícia. Aí quando a polícia prendeu ele, ele tava com maconha. E aí ele disse, não deu nada pra mim, porque não ia dar nada pra mim, porque eu bati nele, porque ele não me pagou, tinha prova. Mas deu corte porque eu tava com maconha. Aí foi pra corte e tal, tava aí nesse processo. Eu não sei como é que finalizou isso, mas aí eu saí primeiro, que meu cabelo foi mais rápido, eu saí primeiro, entrei no carro, tava ali no telefone falando, aí vejo o cara sair e entrar numa picape. Ele entrou numa picape zero, numa S10 que tava com placa ainda de papel. E passando, entendeu? Então assim, cara, o cara vem de lá, entra pela porta do fundo, tá dando porrada no americano, não sei porquê, foi que o cara usando droga dentro dos Estados Unidos e mesmo assim ainda tá com carro zero, né? Com carro zero lá e tal. Pra você ver a diferença do que se acontece aqui nos Estados Unidos. O cara tá roubando emprego de alguém que poderia estar legal aqui, certo? Tá arrumando confusão. Arrumando confusão e vem pra cá criar baderna. Eu acho que o Trump não quer isso, né? Exatamente. E é isso. E são as pessoas que ele tá deportando. O problema é que ele tá pegando o colateral também. Ele tá pegando o cara que é do bem, sabe? E isso, pra gente, inicialmente, ele até explicou isso tem 2 semanas, mais ou menos. Isso, para nós que somos residentes permanentes, nós que somos cidadãos americanos, isso é complicado, porque a tendência é a inflação subir. O imigrante ilegal, em que pese está cometendo ilícito, ele tem uma função social de controle inflacionário nos Estados Unidos. Isso é uma tese de doutorado da minha chefe, inclusive. Ele é necessário aqui para o controle inflacionário. O problema é que entrou muito. O problema é que entrou muito vagabundo, muito marginal aqui dentro. E isso acabou descontrolando. Então, o choque de ordem dele é necessário. Mas ele é 100% a favor da imigração legal. Sempre foi. A gente viu aí vários prisioneiros, ali, inclusive venezuelanos, que foram parar lá em El Salvador, né? Tem aí o Bukele, recebeu lá, ganhou dinheiro. O custo lá de um prisioneiro, tipo assim, $10 mil. Os Estados Unidos está pagando $20 mil. O cara recebeu lá e tá ganhando dinheiro ainda. Tá ganhando dinheiro para manter o cara preso lá dentro. E olha vai só. botar esses caras para trabalhar para o governo dele. Exatamente, vai trabalhar, porque lá você paga pela sua comida, senão você fica sem comer. É isso aí. Entendeu? Então, você vê o exemplo de El Salvador, que tinha uma criminalidade alta, que chegou e fez. Eu tive em El Salvador aí. E, assim, o país tá fantástico, né? Inclusive, os Estados Unidos agora declarou que El Salvador é mais seguro do que a França. Acabou de sair esses dias aí. Entendeu? Olha só. Melhorou o nível de turismo, um aviso lá que os americanos têm no site lá sobre segurança de cada país, né? Então, é mais seguro. El Salvador é mais seguro que a França. Né? Quando é que a gente ia pensar num negócio desse? E você tem francês que assiste o canal, não, né? Não sei, cara, mas eu não gosto de francês, não. Se assiste e vai embora, viu? Francês nem a gente. Eu não igual gosto. Argentino. Nem a vamos lá, nem a gente. Putz, falei isso na frente de um padre, velho. O sistema, ele é feito para te manter preso, né? Mas os ricos aprenderam a sair pela porta da frente. Estão saindo com green card, com grana e tal. O que sobra pro pobre da classe média? Ele tem que sair pela porta dos fundos ou ele consegue sair ali ainda pela porta da frente? André, para Estados Unidos, é aquilo que a gente falou. Um planejamento é fundamental. Eu não sei mais se para o classe média baixa e para o pobre brasileiro existe tempo de se preparar para uma imigração legal com o green card a longo prazo no Brasil. Eu julgo que não. Tá? Ao contrário dos nossos amigos aí que lutam pelo Brasil e etc. Eu acho que a médio e longo prazo não tem mais solução de saída. O que essas pessoas podem fazer, e eu converso muito com muitas delas diariamente,
são caminhos alternativos. Como você mesmo sempre fala. Paraguai, Argentina. Tem muito brasileiro. A Argentina acho que não, mas eu iria de Uruguai. Iria de Uruguai. Sim, Uruguai. A questão do Uruguai é o seguinte: é que depois de 10 anos você começa a pagar imposto. No Paraguai você não zero imposto o resto da vida. A não ser que você ganhe algum dinheiro dentro do Paraguai. Entendeu? E o Paraguai, você não precisa viver no Paraguai. Sim. A residência lá, você não precisa viver, você não precisa. Você vai lá, tira a sua residência, você não precisa voltar nunca mais lá. Olha só. Comprando casa, né, inclusive. Não. Não tem um negócio desse? Não precisa comprar casa, não precisa comprar nada. É mesmo. Você não precisa comprar nada. Entendeu? Você tem um visto com investimento em empresa. Você tem ali um investimento de mínimo de $80 mil. Que você tem que fazer lá e tem que comprovar que você fez esse investimento. Entendeu? E que gerou ali emprego, tal. Então você pode ter uma empresa lá e você pode pagar para alguém tocar a empresa lá e você nunca mais voltar lá. Maravilhoso. Mas assim, eu recomendo o Paraguai, eu gosto do Paraguai. Estive no Paraguai aí, vai sair no meu canal de vlog aí, vai sair um vlog legal que a gente fez lá. Acho que uns 4 ou 5 vlogs, né? Porque eu fiz várias tomadas lá, então vão ter muita coisa sobre o Paraguai. Tô indo para o Paraguai agora na próxima semana, ali no final do mês. E recomendo, você come barato. Você come barato. Olha, um churrasco aqui, um rodízio aqui nos Estados Unidos, uma churrascaria brasileira que eu gosto muito, a Adega Gaúcha, é em torno de $60. Você paga ali 60 ou 70, não me lembro agora o valor certo, mas $60 você paga por pessoa. Você é muito bem atendido, você come bem. Não estou reclamando, eu gosto muito da Adega Gaúcha. Mas no Paraguai, para 3 pessoas, custa $60. Foi a conta que eu paguei lá no Paraguai, $60 para 3 pessoas. Eu comi muito bem também. E o buffet no Paraguai era maior do que o da Adega Gaúcha. Porque ainda tinha japonês e ainda tinha buffet de sobremesas, à vontade. Então, assim, o serviço foi mais completo. Tá aí uma dica para a Adega Gaúcha, ó. Olha, assista esse vídeo aí do Paraguai, lá da churrascaria que eu fui, que vocês vão ver lá uma metodologia para vocês atenderem melhor aqui os brasileiros aqui nos Estados Unidos, em Orlando, viu? Tem um buffet de sobremesas excelente, muita carne. Cara, eu não parei de ser servido, assim, a galera vinha, eu disse, meu Deus do céu, eu não vou aguentar mais não. E pagamos 60... Mal, né? Paguei 62, 66, eu não me lembro o valor exato. Tem até a foto do comprovante, vou pedir pro editor colocar aí. A nota chegou aqui, final, depois da liquidação, tá? Então a gente vê aí os 170, o suco foi 25, a água 20 mil. E na verdade, 2 rodízios de 170 e o rodízio de criança eles colocaram por 87.500. A gente pagou um pouco menos. O café foi 20 mil guaranis. E o total da conta deu $69. Lá, quanto foi que eu paguei no rodízio de 3 pessoas pra gente estar aí bem documentado. E foi assim, e foi maravilhoso, atendimento muito bom e completo. Então, você come bem, você é muito bem atendido no Paraguai. E vou te dizer, olha, eletrônicos lá, você compra talvez ali 10% mais caro que os Estados Unidos. O valor de Orlando, 10%, 8% a 10%. E coisas, por exemplo, como de importação da Europa, por exemplo, vai comprar um Louis Vuitton, vai comprar um Boys, vai comprar qualquer coisa que venha da Europa ali, um Gucci e tal, você vai pagar praticamente o mesmo preço que os Estados Unidos. Porque o imposto de importação no Paraguai, ele vai de 0% a 10%. É muito pouco. Entendeu? Então... Você comprou um Boys lá? Eu comprei, sabe o que lá? Eu não vou nem lhe dizer, viu? Ô, Eric, ele comprou Boys lá no Paraguai. Porra, Deus. Se ele compra Boys aqui nos Estados Unidos, ele tá deportado e preso. Né? Não, essa eu não podia perder. Mas aí, ó. Essa na quinta série. Isso é. Quinta A ou quinta B, né? Quinta série B. Aí você compra mais barato
lá no Paraguai. Então, você tem essa facilidade porque o imposto lá da empresa, ele é sobre a venda, ele não é sobre a importação. Sim. Então, se sua empresa tá classificada ali... correto, né? É o correto. Está classificado ali como... Para você pagar 10%, empresas realmente que faturam muito. Entendeu? Então, você pode ter... Outra coisa que você já pode ter no Paraguai é conta em dólar. Né? Você pode ter cripto no Paraguai. Também não... Você não tem, nem precisa declarar. Também é outra facilidade. Porque no Brasil parece que tudo é criminalizado. Né? O governo quer mamar de tudo quanto é jeito. É complicado, mas... Enfim, cara, olha, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. É que, assim, olha, o cara que quer sair do Brasil e montar um negócio aqui nos Estados Unidos, será que Trump vai abrir ou vai fechar a porta? Acho que vai abrir. A gente acha que vai abrir. E isso é uma análise até política, né? Ele quer, apesar dos Estados Unidos hoje terem uma profusão de empregos em aberto e a mão de obra interna não dá conta dessa demanda, são 11 milhões de vagas para profissionais qualificados em aberto atualmente aqui nos Estados Unidos, nós estamos em abril de 25. Quanto mais empresas abertas, empresas reais abertas e girando emprego, melhor. Né? Então, você tem aqui, eu costumo falar com meus clientes o seguinte, se você chega para trabalhar na empresa que você é funcionário na segunda-feira e você tem documentação, tudo direitinho, a chance maior é do vizinho daquela empresa chegar para você e falar assim, quanto você está ganhando por hora? Eu estou ganhando $20, te pago 25. Então, você tem uma concorrência interna muito grande, tanto dentro das empresas quanto pelos estados. Né? Isso é histórico. Né? O sistema federativo puro americano, ele fomenta a concorrência em todos os aspectos. Pensando nisso, você é a favor do Trump endurecer a imigração? Não. Por quê? Porque não tem mão de obra. E se ele endurece, será que não vai aumentar o salário? Não, pelo contrário. Explique. Vai diminuir. Porque a inflação aumenta. Entendeu? Se você tira, por exemplo, vou te explicar na parte tributária, você tira... A minha chefe me interpelou uma vez dentro do escritório falando sobre isso em Miami. Falou, Rafa, você trabalharia na obra? Trabalharia, sem problema. Você trabalharia na obra ganhando $14 a hora? Não. Por que não? Falei, porque eu ganho muito, mas muito mais que isso. Ela, então por que você está falando para o ilegal ir embora? Falei, se o ilegal sai, a tendência é a inflação subir muito. Porque os salários vão aumentar. Porque eu trabalharia na obra. Mas se você me der menos de $100 para trabalhar na obra, eu não vou para a obra. Entendeu? Então, eu trabalho na obra. Se você me pagar $100, a partir do momento que você paga para um operário, para um batedor de martelo, literalmente, $100 a hora, a pizza da Domino's que custa 22 não vai custar 22. Vai custar 35. Entendeu? Então você sobe a inflação, que tem mais dinheiro girando. Isso sem contar com a tal da impressora de dinheiro ligada em Washington DC há 5 anos. Então, quanto menos gente você tem, quanto menos gente, em tese, desqualificado, estou falando de qualificação profissional, desqualificado profissionalmente você tem, maior a inflação. Entendeu? Então, é errado fechar a fronteira lá com o México? Não. Porque é isso que eu te falei, porque você tem efeito colateral. E se você. E como é que vai ser isso, então? Me explique. Porque não, se eu sou o Trump e só quero os melhores aqui, como é que eu vou trazer a mão de obra que vai limpar a casa? Como é que eu vou trazer a mão de obra que vai fazer o piso, bater uma laje? E aí? H1B. Então, se o cara é pedreiro hoje no Brasil, quer vir para os Estados Unidos, ele vem com H1B. Quanto custa isso? Custa para a empresa. Essa é a saída que o Trump já deu, inclusive em entrevista. E você acha que as construtoras querem trazer os caras com H1B? Pois é, essa é a grande questão. E esse é o paradoxo que o Trump está vivendo. Por que eles não querem trazer com H1B? Porque tem mão de obra sem qualificação profissional aqui dentro, muito barata, que são os ilegais que entraram pelo México. A partir do momento que esse choque de ordem do Trump acaba, e vai acabar daqui a alguns meses, ou 2 anos, ele já falou isso, quando esse choque de ordem acabar e a inflação vai subir, ele falou isso há 2 semanas, a gente conseguir segurar essa inflação, não é parando de comer não, tá, pessoal? Igual o Lula falou essa semana. Quando a gente conseguir segurar essa inflação e segurar esse choque de ordem, ele vai começar a fomentar o H1B.
por que o dono da empresa, por que o dono de uma construtora não fomenta o H1B? Porque ele vai ter que pagar ali 10, 12, 15 mil dólares para contratar um estrangeiro, sendo que ele pode contratar um estrangeiro na esquina da obra dele. Ô, fulano, vem cá, tá precisando de trabalho? Tô. O que ele pagaria ali de 20 dólares a hora para um trabalhador com H1B, ele vai pagar 13 pro cara que tá ilegal. Entendeu? Mas a partir do momento que não tiver aquele ilegal na esquina, ele vai ter que fazer um H1B. E essa é a estratégia do Trump. O Trump sabe manejar esses vistos muito bem, porque as empresas dele são algumas das empresas que mais contrataram via H1B aqui nos Estados Unidos na história. Ele tem muitos hotéis, né? Isso palavras dele. Ele tinha uma cidade, né? A Atlantic City era dele. A cidade inteira era dele. Então, ele o cara é dono de uma cidade, velho. Ele errou que ali, porra né? é essa? Você sabe que ele errou ali, né? Uma das vezes que ele faliu foi quando ele investiu todo o dinheiro dele em Atlantic City. E Atlantic City tinha licença para cassinos e tal. A licença foi revogada e ele quebrou. Então, foi uma das vezes que ele faliu. Tá na biografia dele, inclusive. Então, assim, ele sabe manejar esses vistos como ninguém. Mas é lógico, o americano ele vai ter que segurar, André, um tempinho, essa porrada inicial. Porque o que foi feito aqui nos últimos... Coloca aí nos últimos 15 anos, de Obama para cá, foi catastrófico. Foi catastrófico. A esquerda se infiltrou em toda a máquina para destruir mesmo. A intenção deles era se perpetuar no poder, destruindo a maior economia do mundo. E o SAID está aí. O pessoal, os nossos amigos da Timeline falam um dia sim, outro também. Esse fomento China está aí. Então o pessoal fala agora, ai meu Deus, meu iPhone vai subir 54% de preço porque a China vai parar de produzir. Mas ele recuou agora com isso, né? Ele recuou, mas assim, que tivesse mantido, cara, a gente vai ter que segurar uma porrada aqui por 2 anos. Porque a destruição foi tão grande que a base está corrompida. A base está destruída. Então, por exemplo... E o americano que compra... Desculpa te interromper. Claro. O americano que compra o celular aqui, sabe como é que funciona? Você vai lá na operadora e aí o celular custa, sei lá, $1.000. Aí você compra isso parcelado lá em 36 vezes, sem juros, certo? E o imposto você paga à vista. O imposto daquela compra. Você tem que ter o dinheiro para pagar na hora o imposto. Então, o imposto aqui na Flórida está falando de 6,5. Então, você pega ali $65 em cima de 1.000, você paga 65. Se o imposto sobe para 54%, o cara teria que pagar os 540 à vista e as outras parcelas, a parcela do iPhone que custa 1.000 em 36 vezes. Então, pra você ter ideia da conta, da noção. Porque às vezes a pessoa não a gente está falando aqui, a pessoa não vê com o número, né? É bom fazer o cálculo para que a pessoa entenda. Mas claro que essas tarifas que ele sobretaxou a China, isso aí foi só para sentar na mesa. E ele tá certo. Foi para sentar na mesa. Amigo, será que não foi um blefe dele, não? E aí ele não conseguiu sustentar? Eu acho que não. Eu acho que foi mais senta para conversar comigo. Os caras, os bilionários chegaram para ele, olha, você vai quebrar todo mundo aqui. Ou a gente vai tirar o apoio de você, vai começar a ter O próprio Elon Musk, né? Deu problema. O próprio Elon Musk, exatamente. Eu acho assim, André, eu confio nas políticas dele, porque ele é um cara que já provou que ele sabe o que ele tá fazendo. Olha, eu tenho receio em algumas também. bravatas, em algumas guerras que às vezes ele entra. Porque não é somente ele entrar, você tem todo um sistema que, queira ou não, está corrompido. Né? Então, às vezes, o sistema corrompido você demora ali um pouco para organizar. Mas a gente estava lá na posse, né? E a gente viu ali, logo que ele tomou a posse, aquelas medidas que ele soltou ali, que foram N medidas. E foram, assim, medidas que no primeiro governo ele não teve coragem de fazer logo ali no primeiro dia. Algumas coisas, outras coisas ele repetiu e tal, enfim, mas foi um exemplo, inclusive, para o Brasil, né? Um exemplo para o Brasil. A gente tem eleição ali em 26 e logo ali, se a gente conseguir ali que um candidato da direita entre, ele teria que realmente tomar algumas atitudes mais... drásticas, mais duras ali em relação a N coisas no Brasil, mas até para tentar dar esse choque. Mas assim, o que você, das medidas que o Trump tomou aí, o que você não concorda? Cara, a imigração para mim é o mais complexo. No seu lado de imigração mesmo. Não, mas é o lado mais complexo. É porque você tem paradoxos na imigração que não tem solução realmente.
Então, por exemplo, quando ele faz um plano de demissão voluntária de todos os membros do USCIS, que é o órgão de imigração principal, ele trava a imigração. A gente está sofrendo um backlog da pandemia até hoje. Então, quando os consulados fecharam, quando o serviço público nos Estados Unidos fechou em 2020, a gente está carregando aquela fila desde 2020. Quando ele assumiu agora, dia 20 de janeiro, ele demitiu grande parte dos agentes de imigração. Ele simplesmente, na canetada, demitiu ele e o Elon Musk. E ele abriu o plano de demissão voluntária para o resto. O que acontece aqui nos Estados Unidos, e é muito engraçado que não acontece no Brasil por conta da estabilidade, aqui nos Estados Unidos o servidor público não tem estabilidade. Então, é comum que quando acaba um governo de democrata, aqueles mais radicais, democratas de carteirinha, eles pedem demissão e saem. Porque eles estão atuando no governo não para ganhar dinheiro, porque funcionalismo público aqui ganha muito mal. Funcionário público aqui ganha muito pouco dinheiro. Inclusive juízes, os desembargadores, né, que não tem o cargo de desembargador, tem juiz da corte e tal. Inclusive essas pessoas, eles ganham bem mal. Então, eles atuam de forma mais ideológica. Não no dia a dia, não julgando o processo de forma ideológica, mas ajudando o governo do seu país de forma ideológica. Então, quando aquele democrata que esse servidor apoiava sai do governo, a tendência é ele sair também e abrir espaço para o republicano. Isso aconteceu agora. Então, ao invés do Trump segurar muitas dessas pessoas, mas tem uma ideologia diferente. Amigo, mas ele está tocando o serviço público. Ele é literalmente o batedor de carimbo, André. É aquele funcionário de cartório na Justiça do Brasil que fica batendo carimbo e virando a folha. Quem pensa que os Estados Unidos é tão tecnologicamente avançado, esqueça. Olha, o sistema bancário aqui nos Estados Unidos é totalmente ainda analógico. As pessoas usam cheque, entendeu? Cheque já foi abolido do Brasil há não sei quantos anos. Aqui se usa cheque para tudo. Aqui ainda é muito manual. Nós temos um sistema no Brasil chamado Pix, que aqui não existe. Tem um sistema que agora ele foi criado por uma empresa, que é o Zelle. Foi criado por uma empresa que, inclusive, você tinha que se cadastrar no site da empresa para fazer. Hoje não precisa mais, já não existe mais um aplicativo do Zelle. Hoje já está integrado com alguns bancos. Eu acho que os principais bancos dos Estados Unidos já estão integrados com ele. Você consegue mandar e receber um dinheiro, mas você tem um limite ali, muito pouco, né? E não tem um registro tão grande quanto o Pix, porque no Pix você aparece ali CPF ou a chave, você tem ali... no Zelle é muito superficial a informação que você tem, então às vezes não serve nem como comprovante para algumas situações o Zelle. Você tem que ter um cheque para servir de comprovante de pagamento ou um depósito em conta que você pega ali o comprovante do depósito ali para a pessoa, um wire transfer, que é um outro sistema como se fosse um DOC ou um TED, que não é como um DOC ou um TED, é mais como um DOC, porque o wire transfer ele às vezes não acontece no mesmo dia, ele demora até 3 dias para acontecer o crédito. É diferente. No Brasil a gente tem um TED que fazia no mesmo dia, o DOC que era de um dia para o outro e o Pix que é instantâneo, ou transferência dentro do mesmo banco que é instantânea. Aqui, transferência até dentro do mesmo banco, aqui você não consegue fazer transferência dentro do mesmo banco. Você tem que fazer um wire transfer. Você não tem a transferência dentro de um mesmo banco como você tem, por exemplo, no Brasil, você tem cliente lá do Itaú e você está transferindo da sua conta para uma outra conta do Itaú e vai na mesma hora. É diferente, né? É burocrático. Aqui é burocrático. E a imigração aqui é muito isso. O meu processo mesmo, perderam minha certidão de casamento e eu tive aqui um RFA, não é isso? RFE, justamente porque eles perderam a certidão, eu tive que mandar minha certidão novamente. Então, você acaba... É uma burocracia, é papel, é muito papel. Eu já vi alguns stories seus, você imprimindo lá, 1.000, 2.000 folhas ali, pra caramba. Você mostrando, terminei de montar um processo aqui, vai para impressão e tal, e mostrando ali a quantidade de papel de um processo que você estava fazendo. O processo migratório é papel ainda. A gente chama de binder aqui, né? De fichário. Um fichário mesmo, com papel. Um processo de EB2, por exemplo, tem pelo menos aí 600 páginas. Você monta um fichário com 600 páginas. A gente já montou processo de 5.000 páginas. EB1. 5.000 páginas. Eu tô falando de um negócio desse tamanho. Para você mandar isso para a imigração, que é lá no Texas.
Você compra uma caixa do FedEx, né? Tem que mandar uma caixa de FedEx. Absurdo. Não é digitalizado. Eu vou dizer assim, o cara pega um processo desse pra ele ler, pra ele ver, você acha que ele vai ler o negócio daquele? E você sabe o que é pior? Você sabe como é que é feito o julgamento de um processo migratório? Não. Conta aí. Cada officer tem 45 minutos para julgar. Então, por exemplo, eu sou o officer responsável por julgar os currículos e as cartas de recomendação. Eu tenho 45 minutos para julgar. Então, se o seu escritório ou se o seu mentor, etc., se você fez o processo sozinho, você não organizou o seu processo direitinho, a chance de você receber um RFE é de 100%. Porque o nosso escritório, pelo menos, ele indica onde estão cada coisa, onde está cada documento. Então, quando o processo cai na mão daquele officer, ele sabe o que ele tem que procurar. Ele vai procurar, ele tem 45 minutos para ler tudo que diz respeito ao julgamento dele ali. Leu, aprovou e tal, ele bota no carrinho e eles vão levar para o próximo officer que vai julgar outra parte. Leu, não achou e tudo mais, RFE. Request for Evidence, requisição por novas evidências, porque ele não teve nem tempo de ler, entendeu? Você tem que pensar, André, no officer de imigração, no seguinte: o officer de imigração geralmente ele é um hispano naturalizado americano que ganha $2.500, $3.000 para julgar cada processo em 45 minutos e ele tem um número X de processos para julgar por dia. Esse cara trabalha num cubículo de 1 por 1 e de 1h30, 1h30. Não é nem um americano que julga, é um hispano. Geralmente é um hispano. Esse cara trabalha num cubículo de 1 por 1 e de 1h30, 1h30. O hispano não gosta do brasileiro, né? E aí? Tem uma rixazinha aí. E como é que funciona isso? Aqui, né, na Hispanolândia. Não, funciona que a gente vê muita arbitrariedade em processo migratório. Esse cara de 1h30, 1h30, ele tem 15 minutos para levantar, fumar 2 cigarros e pegar um café. Esse cara não tá trabalhando bem, cara. Se a mulher dele dormiu de calça jeans no dia anterior, irmão, ele vai negar todo mundo. Essa é a imperatividade de você ter um bom escritório de imigração. Não um mentor, um consultor, um cara que vai te auxiliar numa self-petition, um criminoso, né? Que muita gente, inclusive eu vejo vários youtubers aí que fica fazendo reunião com o pessoal para ganhar uma grana ali na reunião para dar conselho sobre isso. Olha, não caia nessa furada. Isso é crime, né? E você procura um escritório regulamentado. Só quem pode dar conselho é o advogado, não é isso? Nem o Rafa pode dar conselho para você. Nem eu posso. Ainda não. Você pode participar de uma reunião, mas quem tem que dar o conselho é a advogada. No nosso escritório, André, todos os clientes que a gente senta para fazer reunião, do meu lado pelo menos, esse cliente já passou pelo jurídico. Então, quando o cliente faz contato comigo, ou ele preenche um webform e eu já sei quem é ele, tudo, a gente faz uma pesquisa prévia com todos os clientes, ou ele me manda um currículo, eu entrego isso para o jurídico. A gente entrega isso para os advogados analisam e a gente, na reunião, passa o que os advogados analisaram. Rafa, como é que eu vou saber que o advogado realmente analisou? Eu tenho todas as conversas salvas. Eu tenho tudo salvo. A gente recebe por e-mail, tudo certinho. Então, eu transfiro para o cliente aquilo que o advogado falou. O cliente tem um monte de dúvida jurídica. A gente marca uma reunião com o advogado, com um dos advogados, para os advogados responderem. Rafa, por que você faz isso? Porque eu não sou criminoso. Né? Porque se eu fosse criminoso, eu estava, gente, comprem o meu curso que eu te ensino a montar um EB2NW. Isso é crime. Só quem pode fazer isso nos Estados Unidos é advogado de imigração. Isso está no INA, Immigration and Nationality Act. Como é que traduz em português? A lei de imigração. É como se fosse a lei, a lei de imigração. Se você não vai fazer um processo por sua conta, só você sozinho fazendo um self-petition, você não pode ter ajuda de nenhum outro profissional que não o advogado. Então, no nosso escritório, tudo é feito por eles. Entendeu? A gente só faz o meio de campo, a gente conversa com o cliente, tira as dúvidas não jurídicas. Os clientes têm muita dúvida, né, André? Rafa, quando eu chegar aí, com o que eu vou trabalhar? Como é que é a escola? Como é que é para comprar um carro? Tal. Isso tudo eu faço de graça para o cliente. Eu dou essas dicas, faço reunião com ele. Agora, a dúvida é jurídica. Mas não abusa, né, Rafa? Porque o tempo é money, né? Tempo é dinheiro. Aí você tem que pegar o seu tempo e fazer dólar, viu? É isso aí. Mas, Rafa, cara, eu estava quase devolvendo meu green card. Porque eu não quero pagar imposto. Eu não quero pagar imposto. Imposto pra mim é roubo. Em qualquer lugar que seja. Tive várias pessoas que falaram: aí eu vou sair do Brasil e não quer pagar imposto nos Estados Unidos, tem que devolver o green card. Eu não tenho que devolver o green card. Eu não quero pagar imposto, seja em qualquer lugar. Então, se eu puder ser nômade em qualquer lugar, eu vou ser nômade porque eu trabalhei para isso. Então, hoje eu me permito ser nômade e ficar em qualquer lugar porque eu não quero pagar imposto. Imposto, para mim, é crime, é roubo, entendeu? O contrário. Agora, isso tudo dentro da lei, entendeu? Então, você tem
legislação, você tem ali todo o arcabouço tributário para você poder não pagar, ou pagar o mínimo possível, né? Então, eu já tive aqui que pagar nos Estados Unidos $70 de imposto, entendeu? Então, minha primeira declaração aqui foi $70. Eu paguei $70 e fiquei puto da vida por pagar $70 de imposto. Porra, peguei aqui uma notinha dessa aqui, ó, $70. É como se eu fizesse isso. Opa, rasguei 100 contos. Pelo amor de Deus, gente. É nota, o governo americano é nota cenográfica. Tá escrito aqui, copy. Porque é crime. Pelo amor de Deus, é crime você fazer isso com dinheiro, viu? Pelo amor de Deus, vai processar esse menino, não. Isso aqui é cópia, não é cópia, dinheiro, cópia, não. tá escrito aqui, tá? Alguns Cenográfico. São. Alguns são. Alguns são, né? É meio a meio aqui. Cara, dá, Mas enfim, como é que eu posso permanecer nos Estados Unidos e não pagar imposto? Como é que eu posso daqui a pouco receber um passaporte americano? Falta um pouco tempo aí para eu receber um passaporte americano, eu aplicar e receber um passaporte americano. Como é que eu posso receber um passaporte americano e não ser taxado? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, é uma pergunta que eu recebo 3, 4, 5 vezes por dia. Primeiro, você vai ter que fazer toda uma estrutura tributária que se adeque à sua situação real. Isso para todo mundo, né? Não só para você, para qualquer um que queira viver aqui dentro. Segundo, que o Green Card Holder, o portador de Green Card, a obrigação tributária dele é rigorosamente idêntica do cidadão. Então, Rafa, eu lembro que você falou, não, eu vou devolver porque eu não quero ser cidadão, porque eu não quero pagar imposto. Dá no mesmo. Cidadão ou Green Card Holder, você tem que pagar de qualquer jeito. O governo americano, ele tributa a renda global, é igual ao governo brasileiro. Então, o que você ganhar em qualquer parte do mundo, você vai ter que declarar dentro dos Estados Unidos. Por isso que eu estou saindo esse ano do Brasil. Já vou dar minha saída agora esse mês ainda, mês de abril. Estou dando minha saída fiscal do Brasil, porque eu não quero mais pagar imposto no Brasil. Eu saí. Eu dei minha saída fiscal em janeiro de 2024. Não pago mais $1 para Lulis, para Taxad, para essa galera nem para Bolsonaro, nem para nenhum outro presidente que vier do Brasil, graças a Deus. Exatamente. Não é questão de direita ou esquerda, não é que imposto é roubo. Exatamente. Eu vou contar depois uma historinha que eu tava com um problema em relação ao imposto aqui que você vai rir da minha cara. Então, o que acontece? Você monta uma estrutura correta, você realmente não vai precisar pagar imposto. O que acontece é que você tem que declarar aqui dentro a sua renda global. Então, por exemplo, Rafa, tive um lucro em Singapura de X% em Singapura não é taxado. Se você residir nos Estados Unidos, você vai ter que declarar esse lucro. E se você não tiver uma estrutura tributária adequada, você vai ser taxado em X% de acordo com o lucro que você tiver. Rafa, tive uma renda no Brasil e a minha renda lá, a minha alíquota de tributação no Brasil era 27,5%, paguei. Trouxe o excedente, trouxe o restante desse dinheiro para os Estados Unidos e o restante do dinheiro aqui é taxado em 21%. Vou ter que pagar mais 21% e pagar 48% no total? Não, você não vai pagar mais nada. Você vai declarar que você já pagou o imposto no Brasil, porque o Brasil e os Estados Unidos eles não têm um acordo de não bitributação, mas tem um acordo de compensação tributária. Se a sua alíquota no Brasil é 27,5% e aqui é 31%, você vai ter que pagar 3,5% a mais aqui dentro. Mas é aquilo que eu falo sempre. Se você fizer uma estrutura tributária adequada, muitas das vezes você não vai precisar pagar esse dinheiro. Aí vem o meu caso. Eu recebo, eu sou PJ aqui, né? Eu sou 1099. Então, tudo que eu recebo dentro do escritório, dentro das minhas atividades profissionais, eu declaro enquanto empresa, né? Só que eu declaro muita despesa e eu tenho muita despesa, né, com tudo. Então, por exemplo, a sua empresa aqui nos Estados Unidos, se você fizer um home office, você pode declarar 1/3 do seu aluguel na sua despesa da sua empresa. Gasolina, roupa social, essas coisas que você compra para atuar no dia a dia, você pode declarar como despesa. No final das contas, o meu imposto de renda de 2023 deu pau a pau. Então eu não paguei nada, não recebi nada. Eu fui inventar de pedir uma carta de aprovação de uma construtora para comprar uma casa, e o meu salário aqui não é baixo, eu não ganho pouco, eu ganho muito bem, graças a Deus. E eu tenho condições plenas de comprar a casa que a gente estava pleiteando. Cara, eu recebi a resposta da construtora que eu não posso comprar a casa na construtora porque eu não paguei acima de $40 mil 2 anos seguidos de imposto. Eu não paguei $40 mil por ano de imposto. Eu falei, peraí, então, para eu ter o direito de comprar casa com vocês, eu tenho que dar o meu dinheiro para o governo? Não é muito melhor eu pegar esses 2 anos de $40 mil e dar de entrada na casa?
Você entendeu como é que uma estrutura tributária, uma compreensão tributária do país que você vive faz toda a diferença? É muito bem amarrado, né? Aqui é tudo muito bem amarrado. Então, assim, eu falo isso com meus clientes, André, todos os dias, porque os caras acham que realmente é só pegar a mochila, vir para cá e aqui se dá bem. Não é assim. Tem que ter planejamento. E aí, para aqueles que pensam em vir para os Estados Unidos, o que eu digo, se planeje, estude e depois parte para a prática. E se você quer se planejar e quer, por exemplo, ter o contato com o Rafa, como é que faz para as pessoas contactarem você? Rafael HL Ribeiro ou Rafael Imigração no Instagram, você vai me achar primeiro lá. Tô de terninho cinza e tal, bonitinho. Não é o jeito que eu ando no dia a dia. Os nossos amigos aqui ficam sacaneando, que eu tô sempre com a camisa do Mickey, com o óculos do Mickey e tal. Eu moro em Orlando, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Orlando onde o mundo inteiro tira férias, né? Porra, eu já falava isso quando eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Eu morava na Bahia, pô. Então, assim, Salvador, pô. Eu moro onde você tira férias. Aí você vem pra Orlando e fala, hoje eu moro onde você sonha em conhecer uma vez na vida, eu falo. Onde as meninas passam suas festas de 15 anos. Então, pô, a gente mora na terra do Mickey, não tem como. Até nossos amigos aqui que são mais machões, tem anual PES e vão pra Disney. Vão pra Disney. Não tem como. Mas é só procurar, Rafael, pode procurar Rafael Imigração, que ali... Lá no Instagram, e vai conseguir falar. Olha, e se você procurar o Rafael lá, seguir o Rafael, você vai ter direito aí, acesso a um desconto. Fala que viu aqui no André Talks. Lógico. E o Rafa vai dar um descontinho pra você aí na consulta, pelo menos, né? Não, consulta a gente nem cobra. Consulta nem tá cobrando consulta? Não. Cara, meu Deus do céu. Você tá trabalhando, então, de graça aí pra todo mundo, cara? Não, o escritório paga bem a gente pra fazer isso. Pô, porque realmente você tira dúvida. Eu digo assim, olha, eu tenho um link lá no meu perfil que hoje eu cobro uma reunião. Então, a galera quer fazer uma reunião comigo, uma conversa, tem que pagar primeiro e depois o agendamento acontece. Porque realmente tempo é dinheiro. Vocês estão fazendo isso, então aproveita a oportunidade aí para fazer uma consulta com o Rafa. Você sabe, né? O que eu faço? O que eu falo, André? Desculpa te interromper. Eu tenho uma... E a gente conversa muito isso com o Max. Eu faço umas lives às vezes com o Max. A gente fala que nós somos o anti-marketing da imigração. Eu tenho um parâmetro de trabalho muito diferente de todo vendedor de visto. Primeiro que eu não sou vendedor de nada. Não sou vendedor de visto, de sonho, de nada disso. E se eu te vender algo que é irreal, eu não vou conseguir dormir. Isso tá na minha moral, na minha ética. Minha família me transmitiu isso. E tem outro grande problema. Eu moro em Orlando. Eu tô sempre na Disney, eu tô sempre no Disney Springs, tô sempre nos shoppings de Orlando, nos outlets. Para eu encontrar uma pessoa que eu eventualmente tenha danificado a vida dela, claro que eu nunca fiz isso, nem vou fazer por dinheiro nenhum no mundo. Eu volto pro Brasil e moro embaixo do viaduto, mas não faço isso. E essa pessoa botar o dedo na cara da minha mulher, da minha família, em algum espaço aqui de Orlando, não custa. A gente conhece o brasileiro. Então, eu prefiro chegar pro cara e falar assim, amigo, não tem como você vir agora. Do que eu chegar e falar, vem que aqui você vai dar certo, aqui você vai vingar, aqui você vai ficar rico. Porque eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Eu vejo, por exemplo, empresas, pessoas inescrupulosas falando, em 3 meses eu arrumo, eles falam um permit de trabalho e um social, né? O work permit e o social security. Em 3 meses eu te arrumo isso aqui, você vai se legalizar nos Estados Unidos. Amigo, isso é crime. Isso é crime. Isso é asilo frívolo. Isso é falsidade. É falsidade. Você que faz isso está cometendo um crime. Então, eu não vou fazer isso. E você que está se sujeitando a isso também está ferrado, né? Exatamente. Então, o que eu faço? O que eu faço muito no Instagram? Eu faço muito isso no Instagram. Eu sou um anti-marketing total. Então, se você quer fazer da forma correta, não é rápido, não é barato, não é fácil. Mas eu tô aqui para te passar o lado positivo e o lado negativo. Porque o positivo, André, sinceramente, cara, acredita em quem você quer acreditar. Vem, que a casa que você comprar vai te dar $8.000 por mês de lucro líquido. Amigo, se você vai acreditar nisso, o problema é seu. Eu vou te falar a verdade. Porque se você vier me cobrar outro dia, e aconteceu isso agora, mês passado comigo, o Rafael me falou que o meu processo ia demorar 1 ano e agora que eu fechei o contrato, falou que o processo vai demorar de 2 anos e meio a 3 anos. Eu falei o quê? Falou. Tá aqui, ó. Mandei os prints no WhatsApp. Tá aqui. Eu te falei que ia demorar de 2 anos e meio a 3 anos. Tá aqui no WhatsApp o print. Eu não sou 2 caras, entende? E isso que muitas vezes as pessoas não entendem no Instagram e tudo mais. Que as redes sociais são o mundo perfeito.
As pessoas... É o que as blogueiras de Orlando fazem. Olha, nossa, chega aqui que todo mundo em Orlando ganha bem. Tem a blogueira do lixo, tem a blogueira da limpeza, tem de tudo, né? Todo mundo é milionário aqui, todo mundo vive sorrindo. Não, aqui é um lugar como outro qualquer. É o lugar mais feliz do mundo? É. Se você estiver dentro da Disney, é o lugar mais feliz do mundo. Se você se planejar, é o lugar mais feliz do mundo. Eu falo isso com meus seguidores. Sabe o que eu faço todo fim de tarde? Eu tomo um café sentado na beira do lago atrás da minha casa, do lado da minha piscina, com as minhas cachorras andando ali, passeando, cheirando ali o jardim. Eu tomo ali um cafezinho, pegando um pouquinho de sol, vendo o lago, vendo o campo de golfe lá do outro lado, tomando um café com o pé na grama, fazendo o aterramento que o Alan ensinou, com o pé na grama, fico ali meia hora. Meia hora de descanso. Depois dessa meia hora eu volto lá para dentro, lavo o pé, limpo as cachorras, pego minha água e vou voltar a atender meus clientes. Por quê? Porque eu vivo um paraíso, cara. Mas você faz uma outra coisa para finalizar aqui, que todo mundo gosta também, que a gente vai fazer junto, vai gravar um vlog, vai falar sobre isso, né? Que no Brasil, né? Olha, eu gosto muito de Bolsonaro, mas ele foi um filho da puta porque ele diminuiu o número de armas que eu poderia ter, viu? Então, assim, é uma mágoa que eu tenho com ele. Mas vamos nessa. Aqui a gente pode ter armas, né, Rafa? Em número ilimitado, munição. A gente pode portar arma aqui sem problema algum. Você não tem que ter uma permissão para você portar arma. Isso é muito legal, porque a gente que é o provedor da família, a gente tem que prover tudo. E segurança é uma das coisas. A gente não tem que estar refém do Estado, terceirizar a segurança da nossa família para o Estado, que é o que acontece no Brasil. Entendeu? Então, aqui você pode ter uma arma, aqui você pode atirar, você tem acesso a armas de vários calibres e munição com preço extremamente baixo. Essa é uma diferença que tem aqui, essa questão da liberdade. Você que é um apaixonado por armas, como é que você vê essa questão da liberdade de armas aqui nos Estados Unidos? Fui dono de loja de armas no Brasil, né? Então, que existe ainda, inclusive. Meu ex-sócio que toca lá, um cara muito bacana, muito gente boa. Ontem eu comprei munição de 9mm. Eu devo ter umas 3.000 em casa já. Comprei mais ontem. Eu tenho umas 1.500 em casa, guardadas. Tenho até que comprar mais, viu? Comprei por 28 centavos cada uma. Eu não comprei. Vem a caixa lá, né? Eu compro, chega na porta de casa. Exatamente. Liberdade, eu falo, né, André? A gente aqui tem liberdade. Eu não vou pegar a arma aqui para não diminuir o alcance, mas anda comigo onde eu vou. Ah, Sarraf, então aí é perigoso? Não, não é perigoso. Mas o homem, que é homem, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para tudo. Qualquer situação. Sim. Na minha casa não entra. Na minha casa ninguém entra. Né? Se não for convidado meu e da minha esposa, não entra. Se pisar dentro de casa e eu não autorizar, eu vou fogo. E vou ganhar uma plaquinha do prefeito por ter deixado a cidade mais tranquila, mais limpa, segura. Né? Mais segura. Então, assim, eu acho que o homem só é homem se ele defende os seus. Igual o leão. A função de proteger a matilha, né, Max? A matilha. É do leão. Então, ele vai atacar a hiena, ele vai atacar o que vier atacar a matilha dele. Essa é a nossa função. E aqui a gente tem direito disso constitucionalmente falando na segunda emenda. Sim. Então, assim, e essa liberdade eu falo para todo mundo. Eu não troco por nada. Porque eu vou na Best Pro Shops ali e compro uma arma em meia hora, amigo. Tem vídeo no meu Instagram mostrando isso. A gente tem o Concealed Carry aqui, que é a carteirinha de porte, como eles chamam no Brasil. Não existe mais porte de arma na Flórida, foi extinto, né, em julho do ano passado. Qualquer residente permanente ou cidadão pode chegar na loja, comprar a arma, botar na cintura e sair da loja. Então, isso demora meia hora. Meia hora. Se você não tem a carteirinha, demora 3 dias. Você compra e 3 dias depois você vai lá, pega a sua arma e leva para casa. Eu não tô falando de qualquer arma, não tô falando de 38. Tô falando de uma arma que no Brasil chama de arma de guerra. Um fuzil 5.56, um 7.62, uma AK-47. Não precisa nem ir longe, né? Agora você não pode ter mais uma 9mm no Brasil, né? Eu tenho... Eu sou CAC no Brasil, mas, algumas, cara... É brincadeira. Eu sou também... Eu tenho porte de arma no Brasil ainda. Tá válido até 27... Não, tá válido até ano que vem, até 2026. Maio de 2026. Mas, cara, eu nem tenho arma no Brasil mais. Eu não tenho nada no Brasil. Eu vendi minhas armas, entreguei minhas armas. Não entreguei, né? Eu vendi as minhas armas e entreguei para as pessoas que compraram antes de sair do Brasil. Quando podia transferir ainda, parece que hoje não pode mais. Mas aqui é liberdade, cara. Aqui a gente pega, tira um dia, vai pra roça atirar, vai pro rancho. A gente tem um rancho aqui que o pessoal se junta. Passa o dia inteiro lá atirando. Aí chega 3 horas da tarde, todo mundo cansado já. A última vez que eu fui, eu gastei mais de 1.000 munições. Só que eu não gastei 1.000 munições de 38.
munições de 5,56. A munição que no Brasil custa R$27 uma munição. Uma munição. Eu pago 56 centavos nela. É um preço irrisório. A gente vai uma vez ou outra, torro lá 1.000 munições, tô nem aí. A gente nem pensa. Tem gente no clube, André, lá no rancho, que pega a arma, tem aquele tambor, Sim. sabe? Tem 100 munições aí dentro, mira pro barranco, aperta o gatilho, termina e fica rindo. O cara tá ali torrando dólar, amigo, porque é barato. Agora, no Brasil, eu tenho seguidores meus que mandam, Rafa, para dar os tiros, para manter o CAC, eu gasto R$300 em um final de semana. Exatamente. O clube e assim, a munição no clube está cara. Você não está conseguindo mais recarregar porque eles estão vetando a venda dos insumos, enfim. E você não consegue nem recarregar. Você não consegue comprar, você não consegue recarregar. Tá complicado você manter a sua idade no Brasil, né? Aqui não existe assiduidade. Aqui você vai quando você quer. E acaba que é interessante que outro dia, por exemplo, eu estava meio chateado à tarde. Meus filhos aqui já atiram, entendeu? Certo. A gente vai pro clube, vai atirar. Tem um instrutor que é o Marcos, até um brasileiro, campeão aqui da Flórida. E que... Da NRA. Exatamente. Sei quem é. Cara, é top. Eu sempre faço esse passeio aí. Não, outro dia eu tava meio chateado de manhã. Eu postei uns stories meio tristes no Instagram. Aí um amigo meu daqui me ligou na hora e falou: Rafa, tá meio triste, né? Falei, cara, tô meio de saco cheio hoje. Tô meio, sabe? Arrumei umas confusões aqui e tal. Tô meio... Vamos dar um... O que você tá fazendo aí daqui a uma hora? Cara, daqui a uma hora eu tenho minha hora de almoço aqui. Isso, a próxima reunião é que horas? Isso era 10 horas da manhã. Falei, cara, minha próxima reunião é 2 horas da tarde. Vamos lá no Shooters World? Falei, vamos lá. Você quer que eu leve o quê? Eu falei, cara, leva o que você quiser aí. Ele levou AK, eu levei um 5.56, né? um R15 e tal. Meu amigo, passamos meia hora atirando, torramos pólvora. Saí de lá tranquilinho pra minha próxima reunião. Cheguei em casa, só troquei a camisa. Maravilhoso. Isso a gente pode fazer aqui. Isso aqui. E não tem negócio de guia de tráfego, guia de não sei o quê. Se a polícia me parar, eu tiver com uma munição a mais do que tem na guia. Você pode andar armado aqui em qualquer lugar, menos em prédios públicos ou lugares que tenham escrito ali que você não pode andar armado. Mas, por exemplo, você pode estar dentro da igreja portando arma, sem problema nenhum. Entendeu? Porque pode ter um perigo dentro da igreja. Você pode estar dentro de um supermercado armado. Também não tem problema nenhum. Agora, no Brasil, você, para levar uma arma de casa para o clube de tiro, nossa, é uma novela. Novela, não vale a pena. Eu falo que no Brasil nada vale a pena, cara. Se eu for começar a falar o que não vale a pena no Brasil aqui, vai todo mundo me ligar amanhã e eu vou passar o dia inteiro recebendo ligação. Bom, a ideia aqui hoje era justamente mostrar aí essa questão da imigração para você. Você que quer sair do Brasil, você que está de saco cheio do Brasil, você tem condição de migrar de forma planejada para os Estados Unidos ou começar a se planejar a partir de agora para fazer isso daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, entre em contato com o Rafa, segue o Rafa e compartilha, curte esse conteúdo, tá? É a forma que você tem aí de nos ajudar é curtir esse conteúdo para que o algoritmo entenda que ele é relevante para as pessoas. Curta o conteúdo, compartilhe esse conteúdo para pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Comente, deixe comentário que nós vamos responder para você as suas dúvidas. E entre em contato com o Rafa aí no Instagram. E obrigado e até o próximo episódio. Rafa, suas considerações finais aí. Só agradecer, meu irmão. Você sabe que é o primeiro podcast que eu participo, né? Já apresentei programa, já fiz lives inúmeras e tudo. Podcast eu nunca tinha ido. Legal, então eu tô te desvirginando hoje, né? Não. Aqui não. É ou não é? É ou não é, né, Max? É ou não é? Retiro o que você disse. Vou levantar, hein? Mas, cara, adoro. Eu gosto de bater papo. Conta comigo a hora que quiser. Quiser depois filmar a nossa conversa lá embaixo também. Outro pode fazer outro podcast. Não, cara, eu tô aqui para desmistificar tudo isso de imigração, né? Dentro dos limites legais do que eu posso ou não posso falar. O que o público precisar. Rafa, faz uma live falando sobre tal tema. O que eu puder falar, eu vou falar sempre.
E vou, cara, eu falo que eu sou o calcanhar de Aquiles da criminalidade. O que a criminalidade faz, eu exponho na internet. Muitas vezes perco muitos clientes por conta disso, que depois voltam de outra forma. Porque volta na dor, né? Você me avisou e eu me ferrei agora, o que eu faço? Filho, agora que você se ferrou, não tem o que fazer. Tivesse me ouvido. E cara, eu tenho dezenas de pessoas que já vieram falar isso pra mim. Você falou que não era pra eu vir, agora eu tô na necessidade. O que eu faço aqui pra me legalizar? Você tá com status? Não. E então, irmão, infelizmente, se você não casar com o cidadão... mas já sou casado. Aí, meu amigo, o problema é seu. Separa em casa, né? Eu tô aqui pra isso, entendeu, André? Pra falar a verdade, doa quem doer. Não tô aqui por dinheiro. Eu moro nos Estados Unidos porque eu gosto, eu amo esse país. Estilo de vida, né, velho? Estilo de vida aqui é outra coisa. Cara, isso aqui é poder dólar, de compra. Poder de compra, é arma, liberdade, segurança. É você poder falar. Eu não tenho medo nenhum de Moraes, de fulano, de ciclano, porque eu posso falar. Se vier a argumentar alguma coisa, eu entro na justiça americana. Olha, eu como um quase cidadão, meu passaporte também tá para chegar, eu como um quase cidadão, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Mas fulano se ofendeu. Foda-se se ele se ofendeu. Então, isso tudo não tem dinheiro que pague. Não tem preço. Não tem preço. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu ajudo as pessoas a fazer isso também. Conte comigo, meu irmão. Valeu, pessoal. Então, um abraço e até a próxima.